Prazer, Eu saúde. tava assim, ó. Prazer estar com vocês. Sucesso. Prazer, Tom. Prazer, pô. Estamos online. Já tá liberado aqui? Já falar? foi. Liberado, podemos Olha falar. só. Mas acho que não. Então, galera, hoje a gente está aqui começando efetivamente, né, esse projeto que a gente tem desenvolvido há um tempo, transformar o Papo de Subúrbio numa conversa propriamente dita. E hoje a gente tem um prazer, sim, realmente, para mim, a minha cara de pau foi grande quando pedi, porque assim, será que ele topa? Mas eu fiquei muito feliz quando o mestre falou assim, ó, vamos lá, vamos botar esse papo em dia. E hoje a gente está aqui nada mais nada menos com o nosso mestre Cláudio Jorge, que vai aqui dar uma aula pra gente, não só da musicalidade, mas da sua suburbanidade também, mestre. Muito obrigado por você ter aceito. Chegado aqui na Ilha do Governador não é fácil, a gente sabe como é que é. Não, mas o governador é facílimo, não tem o menor problema, não. Aqui eu sempre pergunto isso pra Valesca, por que a Ilha do Governador é um lugar que você sai, você entra a 80 km por hora, e tem depois um radar de 60, passa pra 40 e você chega aqui em 30. Eu já tinha É porque respondido já primeiro. parando. Quando chegar Mas aqui, eu já falei pra para. ela, primeiro 60, depois 70. 80. Nossa. Porque Ela aqui... ainda- ela ainda Não, mas essa assistiu piada é esse. muito ruim, Valesca. Ela ainda não Por isso, entendeu que não piada funcionou. boa. Já Boa, vi. A piada é ruim, cara. Geralmente quando você não conta. mas Então a você piada é não ruim. pergunta mais, senão ela vai vir sempre com a essa piada piada. pra fazer rir não precisa ser boa, né? Às vezes, piada ruim, às vezes você ri muito. É ruim. Porque foi ruim. Já começou mal, né? É. Agora, só um detalhe, a gente pode deixar o nosso entrevistado, fazer o nosso convidado, Não, nosso ilustre convidado, Agradecer o falar convite, dar um já- salve aí. É, não. Ai, Agradeço o convite, é um prazer enorme bater esse papo aqui com você, Rafael, Valesca Elaine. e Elaine, irmãs, né? Sim. Gêmeas. Eu sou um fã teu, Rafael. Pô, quando, mas você, que isso. quando você me convida, eu me sinto muito à vontade para aceitar o Poxa. convite para as coisas que você faz, né? E principalmente por causa dessa bandeira suburbana, eu acho que você vai terminar governador da cidade do Rio de Janeiro do jeito que você está. Não, do jeito mestre. que você tá Os últimos 5 foram desenvolvendo. presos, mestre. Não quero não, tô fora. Vai se Mas envolver então, político. falar do subúrbio é sempre muito bom, né, bicho? E aqui no Jardim Guanabara, né? Não é na ilha, no jardim. Pertinho da casa onde morava o Wilson das Neves, meu parceiro, né? Você chegou a vir aqui quando ele morava aqui, mestre? Muitas vezes. Ah, que muitas legal. vezes, muitas Ah. vezes. Muitas Já- vezes. já chegou a compor Teve alguma coisa festas aqui, mestre? maravilhosas Pô. aqui. Festas maravilhosas, com presenças ilustríssimas de Chico Buarque, Ney Mato Grosso, Olha. Elisete Cardoso, era praticamente fazer comidas para o Wilson das Neves, eles eram compadres, né? Gente, que E ela- ano, e mais ela- ou menos? Agora você vai me pegar. Não, Data pra mim, eu também é sou professora ruim, de eu também história. sou. Mas eu sou professora de história, mas sou ruim de data. Teve festa. Tá, ok. Ele Só veio. É, exatamente. Não, as festas que eu frequentei aqui na casa do Wilson, né? Isso é ano 2000 mesmo, né? Ah, por aí, é? Não é 1990, por que aí. legal. Um pouquinho, talvez na década de 80. Na década de 80 foi quando a gente se conheceu mesmo, né? Mas a amizade dele com a Elisete Cardoso já tem bastante, já é de mais tempo, né? Ela era a madrinha do filho dele. Que legal. E tal. Então, uma história muito linda que aconteceu aqui nessa região. Veio em torno da lembrança. vida do Wilson das Neves, exatamente. Eu acho muito bacana, mestre, porque a gente chega na Ilha do Governador e às vezes a gente esquece que a gente está num balneário perdido na Zona Norte, né? E que a gente também esquece que é um dos lugares onde a gente tinha, assim como Ramos, a tradição do carnaval com banho à fantasia, uma série de artes clubes que tinham uma vida social muito bacana. E aí a gente vê que também que, historicamente, a falta de investimento do poder público e até mesmo a escolha de outros lugares para o capitalismo se desenvolver na cidade do Rio de Janeiro foi abandonando uma área que tem um potencial turístico fortíssimo, um potencial cultural fortíssimo, Fortíssimo. de lazer. E eu acho que essa é uma síntese muito dos subúrbios. Quando a gente estava puxando essa bandeira dos subúrbios, na verdade, na sexta-feira, a gente teve o aniversário do Meyer, 134 anos. Né? A gente teve esse mesmo mês de maio, o aniversário do Clube do Samba, 44 anos, dia 5 de maio. E a gente não teve nenhuma comemoração Barreto, né? significativa do Lima Barreto, dia 13 também, morador de Todos os Santos. E nós não tivemos. E eu vou começar perguntando, mestre. Você que é um cara que sempre vivenciou de perto, assim, de frente, né, a luta cultural e sempre se posicionou, né, de forma política muito contundente, favorável a investimentos em educação e cultura. Por que você acha que a gente ainda tem um panorama de negligenciamento, assim, de uma área tão potente da cidade do Rio de Janeiro como é a Zona Norte e a Zona Oeste? Olha, rapaz, isso é uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, né? Eu acho que tem um lance mesmo de luta de classes, bicho. As pessoas que são consideradas, que moram no subúrbio, são menos consideradas que as pessoas que moram na Zona Sul. Eu acho que a gente também estava falando sobre isso, né? Que é difícil você disputar
com a Zona Sul a beleza natural da cidade, né? A Zona Sul tem um potencial de coisa, de atração turística que é muito forte, e por causa disso os investimentos sempre foram para lá. Mas esse lado de cá do subúrbio também tem uma história ligada à escravidão, tem uma história ligada às fazendas, né? Essas coisas todas, né? O Hospital de Malucos que também era aqui em Engenho de Dentro, né? A gente tem algumas coisas que não são propriamente atrativos turísticos, né? Mas, em compensação, a gente tem uma cultura fortíssima musical, bicho. Muitos gênios da música brasileira saíram daqui do subúrbio do Rio de Janeiro, né? História de tudo, de religiosidade, de cultura de modo geral, de atores, atrizes, de pintores, né? Tem uma história, como eu estava vendo hoje em dia, lendo um texto que você escreveu, falando que a maioria da população do Carioca, 80% é de suburbanos, né? Então não tem como, a maioria do nosso assunto é suburbano, né? Verdade. E isso sustenta muita coisa da história do Brasil, vinda daqui. Muita gente veio morar para o Rio de Janeiro e veio morar no subúrbio. Eu me lembro de gente, por exemplo, aquele cara que fez a Margarida, como é o nome dele? Me esqueci. Gutenberg, Guarabira, né? Quando ele veio para o Rio de Janeiro para se tornar músico, concorrer ao festival, ele foi morar lá no Caxambi. Sim. Ele estava morando lá, né? Muita gente veio para cá para criar cultura, trouxe a sua cultura para se agregar à cultura daqui, né? Então, eu vejo com muito prazer esse movimento que você está fazendo no sentido de resgatar nossas potências, né? Nossa autoestima, né? Ao mesmo tempo, eu me sinto muito humilhado. Estava falando aqui com ela, né? Quando você começa a falar dos bairros do Rio de Janeiro, como é que eu não conheço, sendo um carioca, né? Eu acho que a gente realmente precisava ter essa aula, né, sobre o subúrbio nas escolas suburbanas, né? Sobre a história do subúrbio, né? Porque essa autoestima fortalece muita coisa nas pessoas, né? Você falou que muita gente boa nasceu no subúrbio ou chegou do subúrbio. E eu lembrei, né, falando ali do Grande Meyer, do Caxambi, um projeto que o Negro Mudo desenvolveu, né, através da pesquisa de um filho de um amigo seu, do Rajão, que inclusive descobriu lá a casa do Luiz Gonzaga, onde ele morou grande parte do tempo antes de vir morar na Ilha do Governador. Então, ele chegou na década de 40, foi morar no Meyer, ficou até os anos 60 lá e depois vem para a Ilha do Governador. Então, uma conexão que a gente fala pouco, em um lugar onde ele produziu muito, onde ele apresentou, né, músicos, fez essa ponte Nordeste-Sudeste, né, apresentou uma série de músicos, apresentou Dominguinhos, né, na casa dele, no Meyer, para as pessoas conhecerem. Então, ela morou no Engenho de Dentro, ali no torno da Água Santa. Não, né? Na ilha, eu acho que não. No Caxambi, minha vizinha no Caxambi é Leni Andrade. Olha, Leni. Criada lá no IAPC de Caxambi. Olha coisa boa. O Luiz Alves época, também era né? de lá, o contrabaixista Sim. também, do mesma região. Os Carlos Prestes morou no Caxambi também. Chegou a ser preso lá, né? Exatamente. Infelizmente. Se escondeu no Caxambi. O Caxambi abriga muito, entendeu? Também tem esse lado afável de abrigar. A Zona Sul do subúrbio, como ele estava falando. A história do choro com o Valdir Azevedo, que acabou de completar o centenário, passa pelo Caxambi, ele também é morador do Caxambi. Então... O violonista do Valdir Azevedo, Jorge Santos, que foi o primeiro cara que eu vi tocar, que me levou a ser músico, era meu vizinho no Caxambi. Caramba, mestre. Eu acho que você já tinha me falado dessa história, é verdade. Eu estou rememorando isso aqui agora. Que gravou Brasileirinho, violão de 6 cordas e tal. Qual foi o início da sua carreira? Isso que eu ia perguntar. Quando eu ouço a sua música, eu acho uma coisa diferente. Aí depois eu vi uma entrevista sua que você falou, eu não me considero sambista, é mais jazz, né? E eu senti quando eu ouço, é o quê? Não, jazz ou algo parecido. Sim. E isso me soa quando eu ouço a sua música, algo diferente, que como eu gosto também, né? Entendi. E Eu comecei pouco. a minha primeira informação musical foi em casa, né? Meu pai era jornalista, mas tocava violão amador, era compositor também. Tocava bem, mestre? Assim, tocava legal, desengomava o negócio dele. Era igual a mim. Tentei uma aula, não deu. Meu pai, inclusive, foi parceiro do Wilson Batista, numa marcha de carnaval. Você tá vendo aquela casa, ai, 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 tem São Jorge na entrada, o retrato do Mengo na parede, tem rádio, tem cristaleira, uma morena tipo violão.
É assim uma casa brasileira, na panela nem sempre tem feijão, falta isso, falta aquilo, falta tudo, meu irmão. Mas quando a festa dança a mesa com cadeira, é assim uma casa brasileira. Isso foi no Carnaval de que 1957, lindo. gravado pela Demil de Fonseca. Uau. E era uma resposta à Casa Portuguesa. Sim. Caraca, Caraca, os mestre. caras fizeram isso, né? Cê- Então eu tinha em casa essa paixão do meu pai pela música, né? Ele era crítico de música popular, tinha disco de tudo quanto era canto do mundo que ele recebia para escrever, e eu fui ouvindo esse repertório muito misturado, de samba, choro, rock, jazz, orquestras, tudo, né? Música clássica, tudo isso, né? Que rico, é. E essa coisa, a vizinhança com o Jorge Santos, eles eram amigos de boemia também, ele ia lá para casa, o Jorge ficava tocando lá, fazendo feijoada, não sei o quê, Poxa. nos domingos, né? E eu ouvindo esse cara tocando, né? E aí teve um dia que eu pedi ao meu pai, pô, me ensina a tocar violão. Isso eu tinha, sei lá, 10 anos, 11, 12, por aí. Caramba. Aí ele começou a me ensinar. Começou a beliscar ali, né? Me deu um método, eu comecei a estudar pelo método, eu sou autodidata, não cheguei a frequentar a escola, foi tudo mesmo aos trancos e barrancos, né? Mas eu ouvia muita coisa, né? E um dia, eu estava no quarto da minha mãe, um rádio de válvula pequenininho, e entra tocando os Beatles, coisa que eu nunca tinha ouvido, e aquilo falei, é isso que eu quero fazer. Eu decidi ali, eu quero fazer isso, quero tocar. E aí comecei a me dedicar mais, a aprender as coisas, né? Fui tocar em conjunto de iê, no Caxambi, Mas ali você já tinha decidido profissionalmente que você e queria, assim, né? eu queria ser muito. Então tentei fazer... Na adolescência. Quando tentei fazer arquitetura, pré-vestibular. Fui estudar fotografia, fui estudar. Tem uma profissão, decoração de interiores. Aí cheguei, fiz curso de programação em Assembly, operação de computadores, essas coisas. Comecei a tirar várias possibilidades, mas não teve jeito, bicho. Na primeira oportunidade que surgiu, eu fui tocar num conjunto de baile do Peter Thomas, que era um conjunto de baile famosérrimo que tinha. Um amigo me levou e eu comecei a tocar baile. Tocando que instrumento, mestre? Tocando guitarra. Tocando guitarra. E aí, um determinado dia, eu saí desse conjunto, né? Acabou a relação lá. Eu já era amigo do Guinga. A gente já convivia ali no subúrbio. Amizades, hein? Amizade. E quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Estava no início? 20, 19 anos, tava, por aí. Estava no início, né? 18, 19 anos. Eu falei, pô, Guinga, acabou o negócio do baile lá, tô a pé, não tô sem fazer nada. Se eu souber de alguma coisa. Ele falou, olha, tem uma vaga de contrabaixista lá no João Nogueira, você tá afim? Pô, o João Nogueira. Não é qualquer um, não. O João Nogueira estava começando a carreira dele ali e tal, né? Mas já tinha um nome, né? Eu falei, então, claro, o contrabaixo foi meu primeiro instrumento, assim também, né? Quando eu fiz provas dos músicos, eu fiz como contrabaixista. E aí eu fui ataquei lá de contrabaixo e aí o Guinga de violão. Aí ficamos ali um tempo aí, nesse conjunto, até que ele largou para se dedicar à odontologia. Aí eu assumi o violão no lugar dele e aí começa a minha história. Aí foi né? um monte de coisa veio acontecendo daí para frente, né? Caramba, mestre. Por curiosidade, você falou que do contrabaixo e violão, você toca mais algum instrumento de corda, mestre? Não. Eu falo, também é querer demais, né? Porque você falou aí, eu fiquei... O violão já dá muito trabalho e a gente Só o dedilhado ali. A gente morre sem aprender. Já tentou? Eu nunca tentei, não. Poxa, eu sei o que é isso. Olha, sei. mas eu me dediquei ao instrumento de uma forma muito particular, né? Porque eu sou de uma época que a grande onda era justamente o cara tocar vários instrumentos. Então eu comecei tocando viola de 10 cordas, Caramba. um pouquinho de cavaquinho, guitarra, violão, porque você tocava vários instrumentos, você tinha gravação, tinha mais possibilidade de gravação, né? Mas eu achava isso muito chato, entendeu? Eu queria ter uma coisa mais específica. E você pode reparar, porque o negócio falou do sambista, você pode ver que até agora eu não falei do samba, né? Porque não é a minha história. Exato. Eu Não é a achava minha que emoção, era. não. Aí depois que eu li, eu falei, como assim? Não, a minha Por isso que minha eu história toquei. musical não vem do samba. Eu fui sequestrado pelo samba em determinado momento. O coração foi. E eu indo. comecei a entender aquilo quando fui tocar com o João, que eu fui conhecer as escolas de samba, as favelas, né? Essa coisa toda. Mas então, no momento que eu estava ali bem próximo do Ney Lopes, a gente estava no início de parceria e tal, né?
que eu falei para ele, porra, Ney, tomei uma decisão. Eu vou me especializar em tocar violão de samba. E aí eu comecei a focar nesse assunto, né? Como é que fazia, como é que a percussão tocava, olhando as batidas da percussão, transferindo para a mão direita, como é que eu fazia o pandeiro, como é que eu fazia o violão baixo, fazia o surdo, o tamborim. E acabou que eu desenvolvi uma linguagem, e aí quando eu fui mesmo entrar pro mundo do universo das gravações, né? Aí foi isso que eu me dediquei mais tempo. Né? É por isso que eu falei, porque eu sinto que tem uma... Eu sinto uma influência de outros sons. O Quando jazz, você o jazz toca, eu senti de jazz, um pouco de Quando eu blues, estava no não Pedro sei. II, encerrando o Pedro II, ali já pelo segundo ano científico, eu conheci um camarada chamado Neco. O nome dele é Zé Luiz de Souza. Ele já era mais à frente, já estava saindo do colégio, mas ele era pianista, arranjador. Estava ali já estudando música, né? E ele vendo a gente tocando ali no Grêmio, aquelas coisas de garotada, né? Ele perguntou, pô, vem cá, vocês não estão afim de estudar teoria musical, não? Não tinha mais. Que é isso? Uma. Sim, claro. É o seguinte, nas férias agora, janeiro, fevereiro e março, vocês vão para minha casa todo dia que eu vou ensinar vocês. Ele morava em Del Castilho. Oh, que legal, tu lembra disso, Aí nós né? fomos Até todo hoje. dia estudar. É meu amigo até hoje, Que direto. legal. Hoje ele se formou em engenharia de telecomunicações, né? Ele é CEO de grandes empresas e tal. Largou a música, né? Mas em casa ainda diletantista. Largou, mas não largou, em casa não. Não largou a música, ela não embarcou profissionalmente. Não né? se tornou, Não não se foi a tornou primeira músico fonte de profissional, não foi. sobrevivência. Ainda bem, se deu bem, ficou rico. Mas ainda bem que você teve a música como então, profissional. esse cara, a gente tem para ele nos presentear com as suas músicas. Sim, pelo amor de Deus. ele era o cara do jazz. O assunto dele era jazz. Eu fui pegar um baixo você acústico pegou. pela primeira vez na casa dele. Ele era o cara olha. do piano, então ele passava aquelas harmonias, ouvia aquele negócio do jazz. Isso foi lá nos 19 anos, Eu 20 sinto anos. que tem uma entendeu? influência, algumas músicas que eu ouço sua. Mestre, aqui ouvindo sua fala, eu fiquei pensando em duas coisas que eu queria resgatar aqui. A primeira é, tudo bem que o samba te já abraçou, porque seus parceiros principais, assim, a sua trajetória, né, um prêmio mais recente, né, o Grammy Latino de música de samba. Então, assim, a gente tem essa curiosidade de entender como é que começou essas parcerias, se é realmente a partir do João, como é que isso se deslancha. E eu queria também saber que é um período que você começa a tocar profissionalmente, onde havia uma revolução cultural em curso no Brasil, né, sobretudo ali dos anos 60, 70, né? Já que a gente está em maio, a gente tem que falar de maio de 68 no mundo, o movimento estudantil se posicionando. Aqui no Brasil começa uma luta mais intensa contra a ditadura militar, mas por outro lado também, a gente começa a ver um violão, né, mais afro-jazzístico, vamos dizer assim, aquela briga ali, uma disputa entre a forma de tocar para bossa nova, né, ou mais para o samba. Você vivenciou também esse dilema, se isso pode ser considerado um dilema, na hora que você estava se profissionalizando, começando a tocar? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, mestre. Tá. O lance do samba realmente foi a partir do João Nogueira, né? Que essa expressão sequestro do samba ela é bem específica mesmo. Inclusive teve uma série que a gente fez na internet com esse título, né? Foi isso mesmo, eu me identifiquei demais com aquele assunto, com aquele ambiente, né? Eu sempre digo que eu não sou sambista porque eu não nasci nesse ambiente, e nisso eu sou muito radical, e o Ney também é muito radical, né? Porque eu acho que se qualquer um é sambista, o cara que é sambista mesmo perde um poder, perde uma potência, né? Não basta fazer sambas para ser sambista, né? Talvez os sambas mais bonitos que nós já ouvimos tenham sido feitos pelo Chico Buarque, ele não é sambista. Entendi. Não basta. O Cartola não sabia dançar samba. Faltava samba no pé. A Dona Neuma era sambista, mas não era compositora. É então, verdade. o mundo do samba é uma coisa muito ampla, entendeu? Então, esses caras que nasceram nesse lugar e que fizeram essa cultura, né? As melodias do samba, de quem é sambista, são muito claras e muito definidas, e é um tipo de divisão que outras pessoas não fazem, não adianta. Não vai ter. São coisas muito, muito específicas que estão ligadas à cultura negra mesmo, que estão ligadas ao candomblé, que tem um tipo de divisão muito claro, né? Tanto de batida de instrumento como divisão melódica, né? Então, isso é uma coisa que nasce lá. Eu não nasci com isso. Eu nasci ouvindo música gravada, né? Música da indústria, né? Assim, e que, eu fui pegando elemento daqui, elemento outro ali.
O contato com o candomblé veio depois. No início, a minha família, por parte de mãe, era católica, né? Meu pai era do candomblé, mas ele nunca forçou nenhuma barra para eu seguir esse caminho. Ele foi deixando andar, tanto que eu estudei em colégio de padre, fui pequeno cantor da Guanabara, aquele conjunto lá do Colégio Salesiano, né? Essa coisa toda. Então, o samba chega com o João Nogueira, aí junto vem o Ney Lopes, aí depois veio o Cartola, quando eu vi, eu estava dentro de um ambiente maravilhoso, né? Circulando pelas favelas, as quadras da escola de samba e tal, e vendo que aquilo ali que era legal mesmo. E aí eu coloquei toda a minha criatividade a serviço disso, né? Com o lance de gravar muito, né? Gravei com muita gente, Bete Carvalho, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, esse pessoal todo do samba, uma época eu fazia os violões, né? Então aquele contato ali também era muito importante, né? Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, essa turma toda, eu convivi muito, né? Codó, um violonista da antiga lá de trás da Bahia, professor de várias pessoas, né? Então, toda essa convivência, eu também fui me enturmando nessa linguagem, né? E com prazer da convivência com esse universo do samba, né? Aí você fez uma segunda pergunta que eu fiquei perguntando também, esse contexto, você está falando do samba, eu estou lembrando dos afro-sambas, do Baden-Powell, eu estou pegando esse... Aí é outra coisa, porque eu não tive uma influência da Bossa Nova. Não tive. Caramba, você passou pela Bossa Nova. Passou direto. E tal, mas não coisa, né? O que estava lá na minha cabeça lá atrás era aquele violão do Jorge Santos, Sim. que é muito africano, entendeu? É um jeito de tocar africano, né? A escola do violão brasileiro, né? É lá nas escolas oficiais de ensino de música, não tem lá o violão que o nosso sargento tocava, não tem o violão que o Luiz Carlos da Vila tocava, que é um violão que eu acho que é um violão que transfere a batucada para o instrumento, entendeu? O Baden tinha essa coisa mais também, né? Então, a Bossa Nova não foi uma coisa que me influenciou tocando. Eu ouvi, claro que eu ouvi, João Gilberto, que fez aquela coisa toda, simplificou a batida do violão e tal, né? Para o samba, né? Mas eu não ouvi, eu fiquei muito focado mesmo nas batidas africanas. Então, eu estava até falando outro dia, em algum momento da minha vida, alguém falou para mim, você não passa de um preto tocador de violão. Na época eu fiquei puto, Caramba, né? você lembra quem foi o distrator? Melhor não citar. Tá vivo hoje para ver? Fala aí pra gente. Bota pro lado. Eu vi tocar violão. Aí eu fui, recentemente saiu agora aí o Martim da Vila está lançando um disco novo chamado Ópera Negra, né? Sim, sim. E tem uma faixa que o Chico César e o Martim e eu de violão. Só nós três, né? Aí eu estava ouvindo, né, a gravação que eu fiz, né? Falei, porra, aquela pessoa tinha razão, eu sou um preto tocador de violão. Que bom, mestre, que bom, que bom. Orgulho. Poxa, O Pedro II teve alguma influência? Quem? O Colégio Pedro II, você estudou? Muita. Pedro II foi a Eu formação. Pedro II, Você né? estudou? Pedro II não estudou nada. Meu filho também. Você estudou em qual campus, cara? E como é que é? É o Pedro, o filho dela, estuda. Estudou em qual campus você? Eu estudei em São Cristóvão. Ah, Eu estudei no engenharia. Na época do Collor, né? caramba, menina. Também tem... Pedro II eu aprendi. e o Pedro? Né? O Mário Lago, né? Muita Teve- gente tem Teve histórias. a Cássia Ellen, que também estudou no Pedro II. Ah, é? Estudou. Ah, isso Ela eu não estudou sabia, não. junto com a André Beltrão. Pô, tu é fofoqueiro, tu não Pô, estudava não, tu ficava só pesquisando. Eu sei disso por quê? Porque eu vi uma entrevista. Nossa, eu tô falando, se eu não falo sério, ninguém assume. Depois manda calar a boca, tá vendo? Depois manda calar a boca. Não, pode Ah, falar já à me perdi, vontade. sou TDAH, gente. Já me perdi. Não, você falou que teve uma época que você estudava lá, mas você não ficava estudando, aí não emendou, ficava fazendo... Foi isso. Estudava. Tu era CDF? Era boa aluna? Eu era. Ah, tem cara, tem cara. É porque aí Fala vem a a verdade, papo de Valesca, tu que é educação. irmã, era mesmo? Não, ela era CDF, era. Você que não estudou também? era. Era. Não Não. estudei lá, não. Meu filho que estuda lá agora. Ah, Tem aquela coisa de Pedro II, né? tem, Pedro II. Pedro II é outro patamar. Mentira, tô brincando. Era outro patamar mesmo. Mas você Era estudou É outro patamar, sim. de quando eu a quando acho- ele eu não acho pegou? que o- Fiquei 7 anos lá, foi do Caramba. ginásio científico. Ah, legal. Uma Eu boa aprendi, base. eu aprendi tudo E lá. sempre no Engenho de Novo. bom e ruim. Mas isso que é A bom. diversidade que tem lá é muito importante dessa bolha. Meu filho estava só no colégio particular, né? Aí ele falou assim, mãe, todos meus amigos todos foram pra Disney. Aí eu... Exatamente. Lá Tirar você ele dessa E lá é uma bolha. mistura, Mistura né, de de várias- classe. várias classes, Exato. exatamente. É muito mistura- importante. Uma assim, diversidade. O crescimento dele enquanto Né? ser humano é inacreditável. Nessa época você estava no Caxambi ainda, mestre, morando? Sim, sim. Então era morava no relativamente Caxambi. perto, né? Você Era pegava perto. ali. Era maravilhoso. Lá foi lá que consciência política, Exatamente. música, cultura,
Tudo isso aconteceu ali no Pedro II, né? Eu lembro de você falar de um festival que o Grêmio organizou, que vocês participaram, que tocaram no Imperator. Lembra que você uma vez estava me falando? Você estudou na Tijuca, foi isso? Não, estudei no São Cristóvão. São Cristóvão. Uma vez a gente estava tendo um festival de estudantil do Pedro II na Tijuca, né? Aí a gente... Tinha rixa, né, com o colégio militar, né? Ah, total. Ali tem. Era briga mesmo. Aí a gente... Um grupo de amigos lá, que a gente vivia de fazer música lá, coisa, vamos lá se inscrever, vamos. E a gente andava a pé naquela época. A gente foi a pé do Engenho Novo até o Pedro II na Tijuca, né? Conversando, coisa e tal. Aí chegamos lá. Ah, não, vocês não podem concorrer não, porque aqui é só para o pessoal da Tijuca. É Falou, porra, que sacanagem, bicho. Porra, o mesmo colégio. Né? O mesmo colégio, a gente ficou muito decepcionado, bicho. Aí voltamos andando. Tu lembra disso até Avisamos hoje, a- né? Lembro? Aí voltamos andando, né? Ainda no caminho, disse, mas vem cá. Se a gente não pode concorrer lá, então vamos fazer um festival aqui pra gente. Que aí a gente vamos organizar um festival Eles também aqui. não vão vir. Não, Que fique bem claro. Aí viemos caminhando, pensando, bolando e fizemos. Aí foi o primeiro FEME, que era o nome do festival. Era o Festival Estudantil de Músicas do MEA, porque a gente ampliou. Não era só o Pedro II, mas era toda a região. Mas só não podia a Tijuca. Só o Tijuca estava barrado. Quero coisa bem clara aqui. Fêmea menos Tijuca. É o chamado Amares que vem pra bem, né? Exatamente. E aí foi sensacional, porque foi minha primeira experiência como produtor, assim, de Olha. evento. Né? Éramos 5 amigos, né? Você é produtor E a também, gente né? era muito jovem, então muita gente quis ajudar, entendeu? Vendo aquele movimento, né? A região administrativa cedeu uma sala com telefone, a gente fazia um centro de produção. É o Pedro II, né? Pra A gente tudo de incentivar a uniforme o cultura. tempo todo, né? A gente todo nessa onda, né? Meu pai tinha um amigo jornalista chamado Fernando Moreno, que soube dessa história, e começou a ajudar também a divulgar o evento e convidar artistas para serem do júri. Então tinha Milton Nascimento no júri, Tito Madi, olha foi uma isso, coisa olha. chocante. Porra! Aquele Milton cantor, era Nascimento. meu amigo desde a época do Caxambi, o Elson do Forró God, né? Sim, sim, Trabalhava sim. na Casa Maçom. Ele era funcionário da Casa Maçom que vendia som, equipamento de som. E lá no Mackenzie, onde foi feito o festival, não tinha. Aí ele falou, não, eu vou levar o equipamento da Casa Maçom. Aí levou um equipamento caríssimo Gente. para sonorizar aquele negócio. E aí Virou um festival, ou foi seja... um Virou festival. um evento. Foi um evento sucesso total. Tem que O chutar esse o evento, Milton hein, Del Rafael? Canja. Nunca mais. Quem venceu o festival foi a Aline Delmiro, que Caraca. concorreu lá com uma música, né? Eu ia perguntar se você tinha escrito música ou não, a só gente ficou na não podia organização. concorrer, Ah, não tinha tá. concorrer. Mas esses festivais não existem mais. Foi né? maior Não, que o não. da Legal. Tijuca. Foi maior que o da né? Tijuca. Muito Ah, maior. apagou a Tijuca, Aí pô. eles que... Mas não deixou na vida. E a gente estava naquele processo ali de grupo de estúdio, negócio de esquerda, não sei o quê, casa de um para casa de outro, escondendo. Né? Então tinha toda uma ideia de consciência política. Então, quando o cara botou o equipamento da Casa Maçom, falou assim, caralho, isso aí vai ser... Tem problema, não? Tem que Tá liberado, tá liberado, velho. Pum, Tá liberado, mestre. Caramba, tem que... Como é que vai ser isso, né? Mas aí tinha... A Polícia Militar colocou a PM para fazer a segurança. Aham. E quem dizia o que o PM tinha que fazer era o Olavo, que era o presidente da comissão. Aí ele já naquela má vontade com o negócio de PM, não, vamos por favor, coloque um guarda em frente de cada caixa de som. E foi o que Mas aconteceu. saiu ficou bem? guarda. Saiu bem. Foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo. A gente fez aquilo, Que nós legal. ganhamos dinheiro, né? Tinha cobrança de ingresso, essa coisa toda. Caramba. Ficou cheio. Ficou muito cheio, foi 3 dias de festival. Caramba, olha Eu isso. me lembro do dia, quando acabou o festival, a gente voltando para o colégio já como heróis, né? Os caras que fizeram coisa. Aí nós dividimos o dinheiro para cada um. Eu comprei um sapato amarelo, que era moda, de bico quadrado, charuto, e pagando conta para todo mundo no bar. Acabou na cerveja. ostentando. Era o sapato amarelo e a cerveja acabou. Mas o festival já estava começando assim, pô. Agora fiquei com uma dúvida aqui, porque semana não, na verdade, semana passada, a gente está aqui falando em maio, né? A gente também teve uma homenagem mais do que justa, merecida. Rememoramos o grande Aldir, né? Que infelizmente nos deixou muito cedo. No dia 3 de maio a gente teve todo... Eu vi que você estava presente. Infelizmente foi uma hora que eu estava dando aula, não pude ir, mas vi que você participou do Guru Fim lá, que estava do lado da Dorina.
E aí eu fiquei com essa dúvida aqui. O Aldir sempre falava da Tijuca profunda, dessa Tijuca que não é essa Tijuca elitista, superficial, né? Essa Tijuca que a gente tem que procurar conhecer mais, que está mais ligada ali à raiz do Morro do Salgueiro, do Turano, da Casa Branca. E a minha pergunta, curiosidade também com relação à Tijuca, quando é que você se conectou, conheceu, chegou mais próximo, né, de dialogar ali com o Aldir, com o Ivan, essa galera que era da Tijuca, que eu sei que você tinha uma interlocução também bacana? Rapaz, esse negócio de você se dedicar à música, né? Você entra numa de viajar para o mundo, né? O Caxambi era a origem, né? Mas tinha o Mé logo ali perto, aí ia para o Mé, do Mé, Vila Isabel, aí você começa as coisas vão se agregando, né? Você começa a caminhar. Eu tinha um parceiro, na época, esse mesmo Zé Luiz, né, que me ensinou teoria, teve um momento que ele era estudante da Gama Filho, ele era responsável por uns festivais que aconteciam lá. Ele montava uma orquestra, ele era o arranjador, ele era o regente e tal. Eu, inclusive, toquei guitarra nessa orquestra uma época, né? Então, eu comecei a conhecer gente ali também de outros lugares, que não eram necessariamente suburbanos, né? Então, eu conheci o Ivan Vrig, que foi meu primeiro parceiro, assim, letrista, né? Ele morava em São Cristóvão, e eles faziam parte de um grupo chamado Adversos, que andava paralelo com aquele grupo da Jaceguai lá, Sim. não sei o quê, blá, blá, blá. Então, no Adverso tinha o Luiz Alfredo Mileco, que era amigo do Aldir, um psicólogo e compositor também, poeta, várias pessoas, né, que eu comecei a me encontrar, Ricardo Neves Neto. Então, nesse festival, que eu não era produtor, eu podia concorrer. Então, concorri com o Ivan Vrig, vencemos uma das edições do festival, inclusive, com o samba, né? Então, esse caminho ali para Tijuca, Vila Isabel, coisa e tal, foi acontecendo. E o negócio da cerveja sempre vai levando essas pessoas todas que eu conhecia, me gostavam de beber. Foi a cerveja que A boemia fazia parte, né? Então, a primeira vez que eu vi o Aldibes foi ele tocando Tumbadora no Teatro Jovem, uns shows que aconteciam ali, né? Aí depois eu também conheci o Sidney Matos, e fomos para ali e tal. O Ivan Lins também conheci nessa época, o pessoal da Jaceguai, fazendo aquele... E tinha esse encontro do Adversos com o pessoal da Jaceguai, né? Mas eu só fui ser parceiro do Aldir mesmo bem depois, já cascudo, né? Com um amigo comum, que é o Paulinho Albuquerque, um produtor tópico, super considerado, né? Que ele era mestre nesse negócio de fazer aproximações, né? Aí uma vez ele falou, pô, você e o Aldir são muito tímidos, bicho, vocês têm que fazer uma música, vamos armar esse negócio. Aí ele armou o lance e aí nós fomos parceiros em 2 canções, né? Foi a mesma aproximação que ele fez com o Ivan Lins, né? Ele também se tornou parceiro por conta dessa aproximação do Paulinho, né? E eu vivi um momento muito perto do Ivan, né, na época do grupo Batacotô, que eu fiz parte desse grupo, né? Foi um disco lançado pela Velas, né? E o repertório era todo do Ivan, né? E aí acabou que a gente terminou fazendo shows junto com o Ivan durante muito tempo também. O grupo Batacotô e o Ivan. Fala. Você tocou com o Renato Russo? Eu toquei com o Renato Russo em disco. Eu li sobre, eu sou uma super fã do Renato. Foi um disco que ele fez de canções italianas. Eu amo, aí ele canta uma bossa nova do Tom ali. Sim. Aí eu sou o violonista que toca. Que legal. Eu não sabia. Eu falei, vou perguntar o quê? Eu me lembro que a gente estava Você conversou com ele? Conversei no estúdio. Como foi? Conta como fã. Momento que eu né? Olha só. Muito. Eu li, eu falei, vou perguntar a ele. Mas você estudou, você fez o trabalho de casa, estudou mesmo? Não, esse aqui é o mestre. Como você fala, meu Deus. Foi um encontro muito bacana. Foi no estúdio de Escova, um estúdio que tinha lá no Jardim Botânico, do meu amigo Guilherme Reis. Na realidade, a gente foi chamado para fazer, né? Eu, Arthurzinho Maia, acho que o baterista era o Jurim, né? Arthur Maia, nossa, porque era um outro assunto dentro do universo dele, né? Então não era um lance para o grupo dele fazer, então a gente foi chamar os músicos profissionais para fazer o negócio, né? Nessa época eu era diretor de comunicação do Sindicato dos Músicos, né? E eu estava com um jornal que eu publicava lá, né? Aí ele pegou o jornal para ver e olhou, pô, que legal, não sei o quê, papau. Eu me lembro que eu dei um toque dele, pô, você não quer escrever um artigo para o jornal? Ele disse,
não sei, vamos ver, depois a gente fala, coisa e tal. Uma pessoa muito doce, né? Uma pessoa muito, muito tranquila, muito zen, né? Tem nessas situações eu também fico meio fã, né? Tu era fã dele? Eu era fã, cara. Eu fico travado, assim, também, né? Não sou muito de, ficar... Nessa época, graças a Deus, não tinha celular para pedir selfie. Imagina, uma selfie aqui, fica fingindo que não tá nem aí. Com esse Renato agora. Uma relação de trabalho ali, mas foi uma convivência que durou um bom tempo ali. Foi? Até Ele foi amável? Umas 6 horas. Foi. Ai, que legal. Fantástico. Eu fiquei surpreso, né? Pô, que legal você gravar uma música do Tom Jobim e tal. Ele fez esse CD é maravilhoso, italiano. Lindo, lindo. É uma ressalva, ele morava aqui na ilha, né, Renato? A lona em homenagem a ele, a lona cultural da ilha. Anos, Tem uma da ilha do governador em homenagem a ele. Ele morou aos 7, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para Brasília, e depois veio, ficou, fez muita composição, acho que ele morava na freguesia, Exatamente. não sei. E ele saiu daqui em 1990 e foi para Ipanema, Nascimento Silva. Não vou falar o número. Tinha que ir para Ipanema, né? Rapaz, A pessoa agora, né? Eu sou muito fã. E acabou em Ipanema. Ele tinha que ir para Ipanema. Ele é muito fã, hein? Mas é engraçado como é que a vida constrói elos, né? Constrói links e às vezes... completamente diferente do teu núcleo, né? De músico, assim, que eu achei. O Ivanilson, eu acho que até tem uma pegada... Pois é, mas como eu era um violonista que justamente não era um violonista do samba, né? Eu era um músico profissional, né? Tom também que a gente tocava vários tipos de coisa, né? Nesse momento de fazer essa bossa nova, o meu violão se encaixava... O Renato escolheu bem. Então, mas é negócio desses links, eu acho engraçado como é que a vida é. Você levou para Renato Russo, link. né? Porque o Renato Russo, eu não tive intimidade com o Renato Russo, foi o único momento. Mas eu tive muita intimidade com um cara chamado Cristiano Menezes. Cristiano, é o quê? Que era um jornalista de Brasília, justamente, que se tornou amigo do Renato Russo em Brasília. Olha, não sabia quando o Renato Russo trabalhava em rádio. Não era artista, né? Mas ele tinha uma vontade, e ele gravou um negócio e deu pro Cristiano Menezes. Cristiano, eu vou fazer isso, vou acontecer, isso vai dar certo, olha aqui, não sei o quê. E o Cristiano foi um cara que ajudou muito ele no início, incentivando ele, até que ele virou... Eu gosto de saber uns nomes por trás, né? O Cristiano Menezes foi o cara que, na primeira retomada da Rádio Nacional, da reforma, ele foi responsável, ele foi diretor da Rádio Nacional e cuidou daquilo ali. É bom que a gente tenha aula de história também, tá vendo? A gente aproveita e já tem. O Jorge tem muito para contar. Mestre, eu fiquei com uma curiosidade. Também, assim, você tem uma carreira que não só é nacional, mas que foi internacional. Você gravou fora, você viajou muito. Eu queria saber também qual foi o primeiro momento que você saiu do Brasil, assim, tocando. Você falou assim, olha onde é que minha música tá me levando. Você lembra qual foi a tua primeira turnê internacional, mas pra onde é que vocês foram tocar, com quem? Eu me lembro que eu no aterro do Flamengo, sentado assim na beira do carro, vendo o avião subir, né? E eu falo assim, pô, um dia ainda vou viajar muito nesse negócio. Eu nunca tinha viajado. Me lembro dessa passagem. E a minha primeira viagem internacional foi para o Chile, foi com o João Nogueira. João Nogueira, na época da ditadura, um acordo lá entre Allende e os governos daqui, né? Olha, Rafael. Um festival de cinema que aconteceu lá, eu tenho fotos dessas coisas todas. Festival de cinema que aconteceu lá, levaram um sambista para fazer o show da festa, né? Um acordo entre Itamaraty e o governo chileno lá. E foi o João Nogueira, que foi o convidado, né? E o público? O Wilson das Neves era o baterista. O público era chileno mesmo, não tinha brasileiro, né? Tinha brasileiros também, mas não, porque às vezes... aristocratas ali, aquelas coisas diplomáticas, né? Foi num cinema, não era uma coisa para público aberto, não. Era uma coisa meio fechada, aquele coquetel depois, né? Mas aí nós fizemos um show num evento lá no cinema. E também, para completar as despesas, fizemos um show também no hotel que a gente estava, que era o Carreira Sheraton. Carreira Sheraton era de frente para o La Moneda. E aí a gente viu o muro, as paredes do La Moneda, tudo cheio de tiro de bala, aquele negócio que tinha acontecido o ataque ali para a derrubada do Allende. Para a derrubada do Allende. Mas estava lá ainda. É igual em Berlim. Em Berlim você vê nos museus. Eu não sei se o Chile reformou ou se conservou essa ruína. Confesso que eu não sei. Eu tive, mas não vi, não. Lá tem muito em Santiago, eu tive, foi em 2011.
as igrejas, como tem muito terremoto, né, são sempre remendadas, exatamente, assim, aquilo me deu um certo Em medo. Berlim tem uma igreja totalmente detonada Sim, que mantém lá, né? Sim, em Charlottesburg tem uma igreja que tem de ruínas, né? Mas tem muito museus ainda com um prédio completamente metralhado, com tiros mesmo da Segunda Guerra, quando invadiram Berlim. É bem interessante Pô, isso. bacana. Bem interessante. Nessa viagem, né? Essa foi a primeira viagem Foi a minha internacional. primeira viagem internacional. E aí, nessa época, eu estava tocando com o Ismael Silva. Ismael Toquei Silva. nos 3 últimos anos de vida dele, né? O Ismael era amigo do meu pai, mas eu fui no meu batizado. Gente, Então, Ligada à música. E então eu conheci o Ismael no Museu da Imagem do Som. Ele foi fazer um negócio lá com o Albino Pinheiro, Sérgio Cabral. Ele era a história viva do samba. Ele era um exemplo, né? Aí eu cheguei lá e me apresentei. Ó, sou filho do Everaldo. Eu disse, Sérgio, olha o filho do Everaldo, rapaz, não sei o que. Aí o Clóvis Scarpino, que era um cara que andava muito com ele, um fotógrafo super gente fina, né? Me perguntou se eu não queria fazer um show com o Ismael. Eu falei, pô, claro. Imagina. Agora! Aí eu tava tocando com o Ismael nessa época que eu fui com o João pra coisa, né? E na volta do voo, cara, a gente voltando, aí o comandante, queremos anunciar com tristeza o falecimento do sambista Ismael Silva, não sei o que, bababá, que ele estava internado, né? E aí eu falei, caramba, morreu o Ismael. Caramba. Já... Olha, essas memórias suas tem que virar um livro, hein? Cara. O Cláudio Jorge ele escreve muito bem. Eu estava falando com ele. Onde você escreve? Para o pessoal saber. O Lugar de Fala no Facebook, né? Lugar de Fala. Publico lá as crônicas digitais, né? Tenho recebido convites para publicação de livro. Recebi um convite do Rafael para escrever no livro sobre o Meia, né? Sobre o grande Meia, né? Tem um blog que eu não uso mais, acho que esse negócio de blog ficou por fora, né? Então eu publico mais ali no Lugar de Fala mesmo, do Facebook, que eu escrevo ali as crônicas. E pensa, mestre, pra E no pegar YouTube, a caneta. no YouTube eu faço as crônicas faladas também. Eu estou escrevendo de novo no Facebook agora, mas eu faço mais as faladas, Lugar de Fala no Eu YouTube. quero deixar uma coisa bem clara, que pra mim é bom que eu sou TDAH, pra ler é uma droga, entendeu? E falado uma Eu parada. descobri isso, porque tem muita gente que tem preguiça de ler. Não é preguiça, a gente é TDAH. E aí então eu fiz as crônicas faladas. Que legal. Claudio Jorge.oficial com 2 Fs no Aí, YouTube, tá lá, gente. Lugar de Fala, tem uma série Bota lá. aí depois, hein, Tom. Tom, Já tem lá. bota aqui Que embaixo. legal. Mas, mestre, você tem vontade de... Você tem uma Eu tenho, caneta cara, maravilhosa, eu tenho um texto vontade, muito fluido. Sim, cara, mas eu tenho uma experiência com a produção independente, né? Que dá tanto trabalho você produzir um disco independente, né? Que eu fico imaginando que deve ser o mesmo problema você fazer um livro, né? Porque, pô, você tem que captar, você tem que não sei o quê, blá. Então, eu não tive ainda um ímpeto de correr atrás. Mas, ultimamente, isso tem me ocupado muito, porque tem muita gente falando dessa coisa, né? Da publicação Te impressa, cobrando, né? né? Exatamente, cobrando. Pô, tem que escrever um livro, tem que escrever um Rafael. livro, tem que escrever um livro. Não, e eu acho que além do simbolismo, você ter registrado e deixado ali um registro a partir do seu olhar, da sua perspectiva, dessa trajetória musical que você vivenciou, dessas parcerias, acho que é um trabalho muito bacana para as próximas gerações mesmo, para que as pessoas tenham acesso a informações que às vezes a gente tá tão dado no campo da fala, da memória, que se a gente não enfatiza, não registra, às vezes elas se perdem, né? Exatamente. Eu acho que você... Vai que o YouTube resolve tirar tudo. Eita! Não, uma riqueza, né? Eita! Eita! Não, mas é uma riqueza de detalhes você contando, até para fonte histórica, né? Ele falando sei lá, eu fico imaginando, né, você fazendo um show lá no Chile nessa época. Exatamente. Como é cada coisa, como se foi escoltado, se não foi, como... Sim, tinha todo Isso um historiador é meio eu curioso. Eu me lembro, inclusive, que Isso. tinha um músico na parada, que era o Ronaldo Albernaz, falecido, flautista, e ele era enganjadaço no negócio de movimento de esquerda, e ele armou um contato com um chileno lá,
E ele falou, Cláudio, quer ir comigo? Eu falei, vamos lá. Aí marcaram num restaurante, chegou de cada vez, uma produção complicada. Aí chegamos no café, sentamos lá, e ele começou a trocar ideias e falar coisas com esse cara. Interessante isso. Muito interessante. Depois do Chile, foi para quase todos os continentes, né, mestre? Sim. Tem algum lugar ainda que você não passou ainda tocando? Olha, você bicho, tem vontade? Não, eu não fui a Roma, mas fui a Milão. Tem alguns lugares que eu não fui, mas os continentes todos eu viajei. Não foi pra Disney? Não fui pra Disney. Aí eu tô com o Ariano. Ariano. A passagem mandava eles pra Disney. Aí eu tô com o Ariano Suassuna. Eu tô com o Ariano Suassuna. Sair daqui, McDonald's. Aquele é muito bom, né? Ariano. Mas da Euro Disney foi. Eu fui, aí você Porque naquela época não tinha Euro Disney. Na Disney não, mas na Euro Disney foi. Você falou que viveu em Berlim, né? Tem uma passagem interessante, que eu fui com o Joel Nascimento e o Sebastião Tapajós. Caramba, mestre. Nesse show eu fui tocando baixo e violão. E ainda cantei um samba lá e tal. Aí foram vários teatros, fiquei 40 dias viajando pela Alemanha, foram várias cidades. Nossa. Né? Inverno, né? Eles gostam muito. Foi quando eu conheci neve de perto pela primeira vez e tal. Mas teve uma cidade que nós tocamos, bicho, que chegou no final. Aquele papo de contar de onde vem, para onde vai, Rio de Janeiro, coisa e tal. E chegou no final uma pessoa, uma menina lá do público, fica, você é do Rio de Janeiro, da onde? Ela disse, eu sou lá do Caxambi. Eu não moro lá, mas sou do Caxambi. Puxa, você do Caxambi, bicho, quero te pedir um favor. Eu sou de Maria da Graça. Essa vizinha. Quando você estiver por lá, você vai na igreja da Aparecida, ali no Caminho do Meio, reza pra mim, por favor. Eu falei assim, claro. Eu achei chocante. Lá fora. Quer dizer, do subúrbio não tem como. Não tem. Quando você vai, encontra alguém. Mas eu sinto muita falta. Mesmo morando em Berlim, eu não sei se isso é uma coisa muito do carioca, né? Não sei. Mas eu sinto muita falta desse nosso jeito, assim, bem suburbano, carioca. E isso eu senti. Você pode estar em Berlim, que é uma cidade mais aberta, né? Eu até costumo falar, a pessoa falava, você mora onde? Na Alemanha? Eu falei, não, eu moro em Berlim. Alemanha é outra parada. Mas ainda assim, a gente sente falta, fica muito carente. Pelo menos eu me sinto muito carente do Rio de Janeiro, sabe, de ouvir o samba, de ouvir, sei lá, um copo de cerveja com um churrasquinho na mão e sambando. Apesar de eu não saber sambar, mas isso, sabe, a gente fica carente. Eu entendo ela quando ela fala isso. Não, sabe? É verdade. Eu acho que para quem mora, então, você morou, né? Sim. Eu fui de passagem, não dá para sentir essa falta, né? Mas para quem mora, realmente, né? Mas eu nunca conseguiria morar em outro lugar sem ser o Rio de Janeiro. Eu amo. Mas igual o meu primo. Sou Meu primo muito falou assim, apaixonada os pelo bandidos que Rio. me desculpem, mas eu vou voltar pro Rio. Então, nessa mesma viagem, né, o produtor local lá, o alemão, ele falou assim, Cláudio, é o seguinte, isso já tinha 30 dias de viagem, né? Meu filho pequeno. E aí ele falou, olha só, o Ayrton Moreira está vindo para uma excursão aqui na Europa. Você não está afim de fazer, não, junto? Você atacar de violão, não sei o quê. Já estava há 30 dias lá. Eu falei, meu amigo... Não vai dá dar. saudade. Né? E era complicado, porque eu tinha que acabar a excursão, tinha que ir para Paris e ficar 30 dias em Paris esperando a isso chegar. Fiquei com uma pena de você. Fiquei uma pena. Fiquei É complicado, né? É muito complicado. Olha que problema de luxo dele, olha. Mas eu falei, muito chato nem isso. pensar. Mas nem até pensar. voltando para esse papo de situação. subúrbio, a alma do carioca, são pouca gente que entende. A falta que não é qualquer coisa do Rio, mas seria o espírito carioca o espírito. que eu sinto falta, que eu sentia falta lá. E que fica muito claro para você quando você está longe, né? Exato. Eu falei, estou sentindo falta de sentar e rir, de uma gargalhada. Uma galera mais forte. Né? Não, mas a zoação do carioca, um zoar o outro e sermos melhores amigos, isso... Tipo, me liga, não tem conta, eu vou te ligar, vou marcar. E não é todo brasileiro. Ninguém marca nada. E não é todo brasileiro que tem esse espírito de você Não. zoar Eu só e fico ser melhor amigo. Isso é coisa de carioca Isso mesmo. é coisa de carioca Isso é coisa mesmo. de carioca. E eu lá mesmo, as minhas melhores amigas muitas vezes eram do Rio.
que eu sentia, ou então que tinha um espírito mais carioca. Porque, não sei, a gente Ela tá sente puxando falta... sardinha pro Rio de Janeiro, Principalmente, sentiu, não, né? não é, cara. É uma coisa que eu senti muita falta, por isso que eu gosto de relatar isso. E quando você falou isso da menina, vai lá naquela igreja, porque assim, no Rio a gente vai lá naquele tal lugar, senta naquele boteco e bebe aquela cerveja. Eu falava assim, gente, eu tô com saudade, sabe de quê? De sentir, de sentar numa mesa de plástico, pegar um litrão, sabe? Que isso, Botar no isopor. Ô, litrão, né? Pô, que não tem isso! Eu tô sentindo falta disso. Acho que sabe? Aquele amendoinzinho caiu na mesa, o cara botou. Alô, chip Não da só, onda, não oi. só carioca, como suburbano. Exato. Aquele mocotó, gente, aquele Mocotó. mocotó. Isso não Oi. tem, isso eu sinto muito, sentia muita falta, muita falta. Eu vou puxar mais dois Fala. ganchos que eu queria falar, mestre. Você falou uma coisa Mas aí que antes eu queria quero chegar. falar sobre Opa, fala o que você porrão. quiser. Pois é, ela quase não tá falando. Você cortou a onda dela no porque você início. não cala a boca, Olha, Valéria. você sabe que foi no campo da Eu quero brincadeira. falar Você sobre pode falar o que Zeca quiser. Pagodinho. Gente, Que é? como é que é? Você tocou com Zeca? Show não, ele já gravou música minha, já toquei em gravações de vídeo com ele, tá, mas em show não. Eu acho ele bem, né? O Zeca é um O Zeca é símbolo um carioca, carioca. dos mais fortes, né? Acabou. Olha, acabou só esse que eu ia Era falar. só isso que eu ia falar. Só isso que eu queria falar. Tem uma coisa, Tom, Tom, pra você Tom, falar, Tom? Tem alguma pergunta? Alguma pergunta, Tom? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Nós já acabamos. Mas eu vou puxar dois ganchos rápidos, mestre. Grêmio. O primeiro gancho é o seguinte. Você foi para fazer excursão com o mestre Martim da Vila na África, né? No continente africano. Várias vezes. E eu queria saber também sobre essas experiências, porque eu lembro da gente conversando uma das vezes, você estava falando que uma das primeiras também impactos que você teve, assim, em termos de viagem internacional, foi a primeira vez que você foi tocar na África. Sim. Queria saber um pouquinho por onde você passou, como é que foi isso. Olha, eu fui várias vezes com o Martinho a Angola, né? Fomos também ao Quênia, fomos a Moçambique, foram vários lugares, né? Assim, na África. Agora, a primeira, eu não tenho certeza se essa foi a primeira vez que eu fui, mas essa foi muito impactante. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui com ele, sim. Que a gente foi fazer um show num lugar chamado Willa, que era perto da fronteira com a Namíbia. E couro comendo, né? Então eu me lembro que a gente saltou em Luanda para pegar um outro avião para não sei para onde, né? E do meu lado vi sentado um soldado com um fuzil assim, ele apoiado, Meu Deus. que do meu lado. Eu falei, caramba, eu tô no meio da guerra, né? Fiquei imaginando, né? O cara estava indo de um lado para o outro, né? E nós chegamos nesse lugar, o show foi num cinema, né? Mas eu me lembro que a gente chegou num dia, e aí teve uma festa de recepção para o Martinho, aquela coisa toda, no hotel que a gente ficou. E varamos a noite toda. Ali curtindo, bebendo, Mas coisa eu e tal. queria saber se ele é devagar mesmo, devagarinho. Muito. Martinho é totalmente devagarinho. Que bons, hein, né? Aí, quando já está todo mundo, já, vamos dormir. O dia estava amanhecendo, aí eu fui com o Martinho para a porta do hotel, né? E nós sentamos, assim, na beira na escada, né? E ficamos contemplando, né? E falando, cara, nós estamos na África. Sabe essa coisa? Aí passaram as mulheres correndo com roupa, não sei o quê, com os seios de fora. Aí viam os cachorros, não sei o quê. Aí veio um visual de cinema, aquela coisa africana, aquele chão de terra batido, né? Que legal. E a gente, caramba, nós estamos na África. Aí foi uma viagem muito, ancestral, muito longa, né? Assim, a cabeça não para, né? Você não para de pensar um monte de coisa, imaginar que eu posso ter vindo dali, né? Imaginar que eu não sei de onde eu vim. Olha que problema também existencial terrível que a gente tem, né? Porque misturou tudo no navio, a gente não sabe. A gente não sabe como é que foi, mas a gente estava ali de volta, né? De alguma forma, né? Estávamos de volta ali, conectando com a origem, né? Então foi muito impactante. Aí depois vieram outras viagens, em Luanda, aí coisas mais urbanas mesmo, né? Já tocando em churrascaria grande, assim, tipo o Canecão que tinha lá, um negócio. Foram vários momentos, né? E contato com os artistas de lá, né? Músicos de lá, né? Fiz muitas amizades, tenho amizades bem bacanas de lá. E hoje você falou assim, realmente essa nossa história, né, afrodiaspórica, que infelizmente a gente ainda
nega, né? A gente acabou de passar pelo dia 13 de maio aí, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que o Brasil, ele quer negar, de certa forma, a sua herança afrodiaspórica. É inconcebível pensar que no século XXI, que em 20 anos de lei 10.639, lei da obrigatoriedade do ensino de história e da cultura afro-brasileira, a gente ainda tenha uma resistência a pensar nisso, a gente ainda tenha, né, um sistema repressivo que escolhe a dedo, né, quem é o tipo perigoso, infelizmente, né? A gente tem visto episódios até em aeroportos internacionais, a gente tem vivenciado uma cena do racismo cotidiano e a gente, né, precisa, eu acho que evidentemente, eu falo enquanto branco, eu falo enquanto alguém provido de privilégios de nascimento, que enquanto essa luta não for uma luta coletiva, enquanto a gente não assumir publicamente que a gente é uma sociedade extremamente racista, né, que é mesmo 135 anos após a suposta abolição, a gente acabou de ter mais de 30 pessoas libertas de escravidão contemporânea no Brasil esse ano, né? Olha que a gente está aí no começo do ano ainda, então é um tema que a gente precisa realmente bater de forma muito incisiva, muito pesada, com educação, com cultura, né? Mas a minha pergunta também está relacionada com isso. Porque seu filho também é músico, né? Sim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de gravar juntos, tocar junto alguma coisa. Sim. E eu fico pensando assim, como é que deve ser enxergar no seu filho, olhar para ele, você falou assim, olha, eu não sei de onde eu vim, mas você sabe onde você está chegando, né? Você está vendo teu filho, teu neto hoje em dia, teu filho tocando. Como é que é para você vivenciar essa experiência de ter um filho músico e que toca o instrumento que você toca e que segue uma trilha parecida com... Óbvio que cada um tem a sua, né, individualidade. Mas eu queria saber como é que é esse sentimento no peito de olhar, né? Óbvio tem esse misto de orgulho de pai, mas... O que você pensa quando você vê ele tocando? Faz bem, mestre? Faz bem, sim. Faz bem, principalmente porque ele não seguiu o meu caminho. Como assim? Porque, por exemplo, quando eu falei pro meu pai que eu ia ser músico, ele falou assim, tudo bem, mas você vai trabalhar com o quê? Tipo professor. Que é isso? É tipo professor. É tipo professor, Exatamente. Tá, ok. Mas... exatamente. Então, quando o Gabriel... desde cedo, né, eu e a mãe dele sempre fizemos muita questão que ele tivesse uma outra atividade, independente da música, né? E a gente conseguiu. Ele se formou em comunicação, né? Jornalista e tal. Mas ele já queria tocar, queria compor, coisa e tal, essa coisa toda, né? Então ele foi seguindo o caminho normal, né? Não ensinei ele a tocar violão. Não ensinou, mas porque eu não sei dar aula, eu não tenho didática. Então, eu coloquei ele na mão do Alfredo Machado, que é o irmão do Ivan Machado, meu amigo o Alfredo falecido, irmão do Ivan Machado, contrabaixista, que é padrinho do Gabriel, inclusive, né? E ele é que foi ensinar os primeiros passos pro Gabriel, que depois foi para a Unirio, começou a estudar, coisa e tal, mas aí se formou lá na PUC, em jornalismo, e começou a fazer as duas coisas juntas. O primeiro emprego formal que o Gabriel arrumou, ele ficou pouquíssimo tempo e chutou o balde, porque ele não se adequava, não é isso. Aí ficou fazendo freela, né? E até hoje ele faz freela de coisa. Gravou gravou 2 discos já, o segundo disco eu produzi. Caramba. Teve participação da Joyce, da Martinalha, nesse disco. É um disco autoral de música dele, uma música, uma parceria nossa, né? Fizemos um show que a gente está ensaiando para ser uma coisa mais longeva, chamada de Pai para Filho, né? Que a gente canta junto, 2 violões e 2 vozes. E ele agora está num momento maravilhoso, porque ele está retomando a carreira de cantor, quer fazer um disco novo, né? Agora, dentro dessa nova realidade do streaming, já não é mais negócio de prensar disco, né? E voltou à questão do emprego fixo. Ele está fazendo assessoria de imprensa da Biblioteca Nacional. Que bacana. Agora ele está atacando lá. Então ele está de novo nesse caminho, só que pai, né? Agora. Pai da Leandra, né? Então eu estou achando que ele está num momento muito bom, que ele não abandonou nada do que a gente propôs que ele topasse fazer, e ele está fazendo, está seguindo a vida dele. Eu vou fazer uma pergunta cara de pau, mestre. Eu sei que tem um violão aí no cantinho. Eu vou fazer uma pergunta assim, como quem não quer nada, assim, né? Eu não sei se de repente esse violão aí tá funcionando, se sai alguma coisa. Veio para isso. Assim, a esmo, o que você achar que vem, que queira, que sente. Eu vou cantar uma música minha, Curso das Neves, já que a gente está aqui nessa área, lembrando da casa dele, né? E teve esse lançamento do disco Senzala e Favela, que é um disco feito em homenagem a ele, né, com vários artistas participando. Eu participei com 2 canções
parcerei com ele, fiz uns arranjos e uma das faixas eu canto junto com o Pretinho da Serrinha, né? E o lançamento aconteceu no dia 9 lá no Teatro Municipal. Foi fantástico, foi um show Que bem. muito legal, né? E tem uma música que foi uma das primeiras que a gente fez, né? Na época a gente tocava com a Leila Pinheiro, estava fazendo excursão Leila com a Leila Pinheiro. Pinheiro, aí durante a viagem pintou esse papo no negócio do músico, né? Que a mulher sempre pensa, né? Pô, traz um presente pra mim, quando vier, não sei o quê. Blá, blá, blá. Perfume. Aí ele me mandou essa melodia e eu fiz essa letra nessa onda. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for Izal, Pará, passando na Nigéria, Golar de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. O kimono vem do Japão, uma renda do Ceará e o lanche lá do avião. Pras crianças eu vou levar e do céu do nosso sertão 1000 estrelas vou recolher e de luz farei um buquê que é pra te oferecer. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for Izal, Pará, passando na Nigéria, Argola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. Uma seda de Nova Delhi e o perfume lá de Paris. Se eu esquecer, compro no free shop. Eu só quero te ver feliz. Brincadeira se parecer, ledo engano vão cometer. Sou capaz de virar fogueira e o frio dela aquecer. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for Izal, Pará, passando na Nigéria, Gola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. Um bom vinho de Portugal e de Cuba o meu prazer, que eu trarei pra poder fumar, te contando histórias do Tchê. Um tambor lá do Maranhão, da Bahia, o Ilê-aê. E também mais essa canção que dedico a você. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for Izal, Pará, passando na Nigéria, Rola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. Caraca, Que muito maravilha! bom! Que isso, velho? Gente, aí depois pergunta, e Serrinha, eu sinto falta disso. A letra é minha, a gente. melodia do Wilson. Que maravilha! Boa. Gente, isso é muito bom. Não, difícil é não Muito dançar bom. nem batucar, né? Eu já quase isso levantei, mesmo. né? Igual a mulher do Bar do Martins. Gente, nossa, que linda! A letra Não, sua. isso, Super, isso. Nossa, Maravilhosa. Maravilhosa, amei. Bom, né? Não, Você maravilha. lançou essa Depois, música? isso é que eu sinto Sim. Essa falta. música, O que tem? nesse, tá nesse CD agora? Não, Não, isso tá, ele no, fez- tá no meu CD Amigo de Fé. É, O que CD fez com, né? O CD Tava, morava anterior ao Samba Jardim Raiz. Eu sempre acho estranho perguntar, mas porque hoje tem gente que não tem mais disco, não tem mais CD, EP, mas assim, na sua discografia, quantos trabalhos a gente pode contar aí que você já tem nessa carreira, mestre? Eu acho Muita que eu coisa. tenho 7 ou 8 discos autorais, né? E também discos dividido com amigos, né? Sim. O mais recente agora é esse com Guinga. Eu fui com Guinga, foi o último trabalho que eu fiz assim. Mas antes eu gravei um disco com Augusto Martins, dedicado à obra do Ismael Silva, né?
que foi bem legal. Fiz um disco com o Luiz Carlos da Vila chamado Matrizes. Nossa, esse eu sou apaixonado. Que é baseado nas heranças africanas, da música popular, né? Ah, legal. Meu primeiro disco é um vinil, que foi feito na Odeon, em 1980. Depois eu fiz o Coisa de Chefe, que foi um CD, a primeira indicação para o Grammy que eu recebi. É isso que eu ia te perguntar. Foi em 2002, né? Aí depois veio o Amigo de Fé. Aí fiz esse Samba Jazz de Raiz agora, que aí eu venci o Grammy. Em 2020, né? Teve um período nessa confusão toda, para reforçar o negócio do jazz, que eu acabei não falando, que foi o tempo que eu toquei com Sivuca, né? Foram 7 anos ali. A pessoa, né? Patamar, entendeu? Cartola, eu tô te falando isso aí. Cartola, gente. Outro nível, patamar. Eu falei agora do primeiro disco, eu me lembrei. Foi nessa época que eu tocava com o Sivuca, que ele tocou nesse vinil. Tocou uma valsa. Ele tocou justamente na valsa que eu tenho em parceria com o Cartola e o Hermínio Bela de Carvalho. Olha só. Cartola, né? O nível da coisa. Cartola. Aí você vai falar de Rafael. Que isso, mas não me bota nessa onda, não. Rafael Matoso. Porra, é o seguinte. Caramba, isso aí é sensacional. Que vivência, né, você tem? Nossa. Pois é, o violão é que me levou para tudo isso, cara. Foi assim... Que lindo. Porque... Eu nunca fui um camarada de ficar focado só na questão da música e do músico, né? Eu acho que é a culpa do Pedro II. Essa coisa das relações com as pessoas, né? Então, essas pessoas eu me tornei parceiro porque me tornei amigas, entendeu? Não tinha uma coisa de vamos fazer uma música junto. Não tem isso, que eu acho que não dá. Você tem que ter um vínculo, um motivo, cara, para você fazer uma música com a pessoa, né? E o Cartola foi isso que aconteceu. Eu fui... eu conheci ele na casa do João Nogueira. Aliás, eu conheci ele na casa do João Nogueira e teve um momento, uma entrevista para uma televisão, acho que no Tijuca Tênis Clube, tinha um monte de sambistas, né? Aí o João me chamou, Cláudio, olha só a música nova que o Cartola fez. Ele cantou As Rosas. só isso. Cantou essa. Não fala. Só isso. Cantou qual? Eu falei, caramba, que é isso? E quando você ouviu, você ficou... Foi um impacto. Aquela música quando surgiu, lindo, gente, né? que foi uma novidade muito grande. Você era muito novo. Sim, eu tinha Quando cabelo conheceu Black Cartola. Power, não parece. Eu tinha cabelo Black Power. Eu tinha cabelo. Tem umas Já fotos por aí. resistência. Tinha cabelo, não era só Black Power, tinha cabelo. Tinha cabelo. Tinha cabelo, Além de pô. ter cabelo, era Black Power. Né? Aí você... Aí Então, depois... Aquela musiquinha sem graça. Aí aquilo foi um impacto. Todo mundo ficou muito impactado quando ouviu pela primeira vez. que As legal. Rosas Não Falam, que realmente é genial, né? E aí a gente ficou ali, travou aquela amizade, tive uns encontros com ele na Mangueira. E aí teve um projeto Pixinguinha que ele me convidou para tocar. Aí a gente viajou. E aí, nessa viagem surgiu um outro samba que nós fizemos, chamado Dê-me Graça Senhora. Mas antes, na época ainda convive com o João Nogueira, então nós fomos para uma festa que estava todo mundo junto. João, Cartola, Nelson. Nossa, que festa chata. Olha a festa, Já gente. E era na casa de um cara que foi secretário de Cultura do Rio, não me lembro o nome dele. O cara até ligado à Associação Brasileira de Letras, lá, me esqueci o nome dele. Era da BL, ele. Me esqueci o nome dele agora. Ataíde. Ataíde. E aí tava todo mundo ali, eu tava no canto da sala com o Cartola ali, a gente trocando Tímido ideia de ali. violão, é porque ele gostava Tava com de Cartola trocar no canto ideia. da sala, né? Trocar ideia de acordes, não sei o que, ele era interessado por mesmo? isso, ele fazia os Fale mais acordes, sobre né? Cartola. Fazia esses acordes e tal. E aí o Ataíde viu, vem cá, acho que vocês estão querendo armar alguma coisa aí, né? Vem cá. Aí ele levou a gente pro quarto dele. Nossa. E fechou a porta, e deixou eu e o Cartola lá. Caramba. Aí nasceu essa E valsa foi lá, ali. né? E aí o Cartola falou, pô, eu vou pedir ao Hermínio para botar a letra. Aí pediu ao Hermínio para botar a letra. Gente. E aí botou a letra nisso aí. Não sei sua experiência. Foi, né? Pois é, essas convivências foram muito importantes, eu guardo isso com muito carinho. Porque... Foi natural, né? Exatamente, foi coisa que foi Exato. acontecendo por causa do violão. O violão é que é o... Você já ouviu violão, te É o que levou pro lance mundo, pro cara. mundo, exatamente, Nossa, eu quero um violão. Por que eu fui ser Ah, professora? gente, eu vou comprar um violão. Rafael, por que ele deixou Agora, eu tenho uma história bem legal sobre Vamos, o violão. Rafael. Opa, eu já quero Vai, saber. uma história bem opa, legal. vai. Calma, deixa eu tomar uma Não, dar uma olhada eu já lá. tô empolgada. Eu gosto de história, adoro O meu história. avô, eu consegui saber arrumar a minha herança paterna até o meu bisavô. Meu pai era baiano, era baiano.
E esse meu avô era baiano também, e ele era professor de música. Caramba. Tocava flauta. Conviveu com Carlos Gomes, tinha uma onda lá, né? Pô, Mas meu pai Gomes. tinha problema com ele, né? Porque naquela época, músico devia ser um problema difícil com a mãe, não sei o quê. Tanto que meu pai, num ato de loucura e fúria, quando meu avô morreu, ele destruiu todo o acervo dele, só sobrou um violão. E aí, tá bom. A minha mãe resolveu aprender a tocar violão. E aí o professor dela era o meu avô. Só que ninguém se conhecia. Naqueles tempos. Não, né? ninguém se conhecia. Tinha o meu avô e tinha a minha mãe. Aí começou a dar aula para ela, no violão. E aí um dia ela desistiu. Não quero mais não, coisa e tal. Aí falou, não, é o seguinte, eu vou deixar o violão aí. Se você mudar de ideia mesmo, tal, se não mudar de ideia, eu peço alguém para vir buscar. Aí ele pediu para o meu pai buscar. E meu pai conheceu a minha mãe. Em função do Violão! E esse violão foi onde eu aprendi a tocar, meu irmão aprendeu a tocar, Gente, meu filho aprendeu a mestre. tocar, tenho ele até Tem hoje. ele até hoje. Mestre. Instrumento Que legal. fininho, antigo, né, bolacha. A capa do Coisa de Chefe, aquele CD, é com ele. Ah, eu gravei aquele com que você tá ele. com ele. Ele é bonito, aquele violão lindo. Bacana. Caraca. Eu gravei com o violão, história, muito né? doido, né? Quer dizer, Gente, o o violão é- violão costurou a fogo, vida mó perigo. Eu vou comprar agora um violão. Fazer história, eu vou viajar pro mundo. Hoje mesmo. Agora, não sei pegar um violão, já era. Eu lembrei. Valesca para o mundo. Que isso? Valesca, pra tu fazer o que o Cláudio Jorge toca, né, pessoal? Calma, Tem que ter calma. umas 5 gerações. Mas Não, tem mas o essa- mas eu empenho vou também, tentando. né? Claro. Deve Violão ter o para o empenho. mundo. Aproveitando que você citou sua mãe aí, a gente também acabou de passar o Dia das Mães. Eu confesso que não li seu texto ainda. Você escreveu sobre sua mãe, eu vi que você disponibilizou. Mas você tem uma memória forte dela enquanto... Né, eu vi você falando do seu pai, dessa herança que você teve, não só da vontade de escrever jornalismo, mas principalmente do violão. E sua mãe, como é que ela era, essa personalidade assim, te marcou? O que você herdou basicamente dela? Olha, a minha mãe, bicho, ela era aquela típica pessoa do lar, né? Minha mãe era protética, mas aí conheceu meu pai, casou e pronto, ficou dona de casa para ter filho, essa coisa toda, né? Então ela foi uma pessoa muito dedicada a isso, né? A gente passou algumas dificuldades, eu me lembro dos sacrifícios que ela fez para a gente sobreviver, eu e meu irmão, né? Minha mãe não teve uma vida fácil, né? Assim, eu vejo muito essa história na Negócio da Mulher, né? Quando casa, que perde a independência e depende do marido, não sei o quê. Meu pai passou alguns sufocos, né? Na vida, até aprumar, né? Quando começou a aprumar, veio o golpe de 64, ele trabalhava na Rádio Marique Veiga, era diretor lá, aí perdeu o emprego, foi um momento muito, muito complicado, né? Mas eu me lembro muito do sorriso fácil da minha mãe, né? Embora eu sentisse uma melancolia no olhar, né? A origem da minha mãe é do estado do Rio, ela é de Itaperuna, nascida em Itaperuna. A minha avó, né? Acho que tinha uma coisa meio índia nela, assim, identificava ela muito uma origem de coisa de indígenas, né? Do Rio de Janeiro, né? Mas ela gostava muito de cantar samba-canção, ela cantava legal. Essa é a lembrança mais forte por parte da música que eu tenho da minha mãe, é isso, né? Ela cantando samba-canção. E aí a gente viajando para a história do subúrbio, meu pai se separou da minha mãe, uma época ela continuou morando ali no Caxambi, né? E aí o meu irmão foi estudar na Universidade Rural, eu comecei a viajar, comecei a fazer show, ela foi ficando um pouco sozinha ali, né? Aí teve uma hora que a gente viu que ali estava ficando esquisito. O Caxambi inauguraram um motel na esquina da rua. Caramba, aí não dá. Não dá. Foi imoral. Que coisa, porra, não dá. Mamãe vai ficar morando perto de um motel. Tudo isso. E aí minha mãe acabou mudando para Tijuca, né? Foi morar. Não tem motel. Vamos Foi por causa do motel mesmo? Foi isso? Inauguraram um motel na esquina da Miguel Aí Ângelo foi por com causa disso Tem até hoje lá. Mas né? ela é lerda, Elaine, não foi. É porque fazer piada. teve problemas mais sérios que começaram a acontecer lá, de ok. violência. Foi acontecendo uma Sério, perda de Diego? qualidade ali no bairro, né? Então, aí acabou que ela mudou de lá e depois ela ficou velhinha mesmo e faleceu. Mas eu tenho essa lembrança dela cantando samba-canção, né? E essa coisa da história da mulher que perde a independência e se casa, e aí vai tudo pro cacete, né? Eu tava no mestrado, né? Eu falei, essa aqui é a esposa do Haroldo. Eu falei, não. Sou Valesca. Perde. Meu nome, essa coisa de esposa do fulano, tem muito no militar, né? Que é, quem é a fulana? Ela é mulher do Esposa coronel, mulher do major.
né? A gente tem muito militar. Eu já falei, não, pelo amor de Deus, peraí, eu tenho identidade. Exatamente, tem aqui identidade. Seu dia das mães foi tranquilo, Valesca? Super tranquilo, fiz um banoffee. Meu filho queria um banoffee, fez um banoffee, nunca tinha feito. Deu certo? Menino, o chantilly deu certinho, gente. Opa. É porque o chantilly é tão difícil quanto o violão, tá? Você não O fica falando que é o fácil, chantilly é não. tão difícil quanto o violão. Dificílimo, entendeu? Eu peguei aquela receita com a minha amiga, né? Que fez o português com blá blá. De repente é até mais difícil, porque se eu errar uma nota, eu posso consertar depois. Se errar no chantilly, chantilly. não, acabou. Eu só tinha aquele, aquela caixinha que eu comprei. Errou, acabou. E meu filho tava esperando chantilly. Eu falei, caraca, tem que acertar nesse chantilly. Devagarzinho, maçuco, mas deu certo. O violão não deu, não, mas eu vou comprar o violão. Vai dar certo. Vai, pro claro mundo. que vai, claro que Eu vai. vou pro mundo. Não, mas olha só, tu é professor de Pra matemática. Disney. Eu já ouvi que na música vou pra tem muito Disney. desse raciocínio matemático, Ah, é para com verdade, isso. mestre? Tem, Isso aí, tem, então aí, olha. Não, mas eu vou pra Teoricamente Disney. tem. Com violão. Eu vou pedir ainda mais uma música, sabe por quê? Claro, Eu vou poxa. pedir. Assim, eu falei que nem ele incomodar muito, mas a gente já tá Eu aqui lhe amo incomodando pra música. caramba, Não, mas de eu. jeito nenhum. Eu tô em casa, pô. Cervejinha, Se salgadinho. deixar, papo é, bom. se deixar. Esse programa que ia ser de 1 hora, acho que É, já foi, eu já. Olha, não sabe gente. que termina, é papo de subúrbio. Papo de subúrbio é isso. A gente não sabe O quando tom. acaba, quando começa, entendeu? É complicado. Já tem- começou? Já tá gravando? Tom. Eu queria perguntar também outra coisa. Mas vai perguntar até amanhã. Você não esqueça, sempre esqueça. Eu esqueço das coisas. TDA. Você falou sobre a classe social, o racismo. Você coloca isso nas suas músicas também, né? Muitas vezes em Sim. algumas letras. Eu vi, tem uma música do racismo que eu não sei com quem você fez, que é muito legal que eu ouvi. sim, E você costuma colocar também, né? Sim, sim. Você... Não tem como fugir. Não, isso é herança Pedro II, essa coisa de colocar um pouco porque de tem muita- ideologia É, nas Pedro coisas. II. Tem né? muita música de samba que não tem, que eu vejo muito Não, compositor que não aborda esses assuntos. Existem E- várias maneiras de abordar, né? Tem É. até que abordam, mas sem ser tão explícito, né? Às vezes nos símbolos, né? Pode Candeia ser. abordou muitas coisas, né? Assim, de questão social, né? Uhum. Mas eu gosto de vez em quando, além de falar de amor, falar tal, observações sobre coisas feito esse traz um presente para mim, mas gosto também de colocar umas coisas tanto ligadas ao candomblé como ligadas à negritude, né? Porque não tem jeito, né, cara? Você... Eu estava vendo um filme sobre documentário sobre Martin Luther King, né? 1960, né, É gente? muito pouco. É muito, pouquíssimo perto. tempo, pertinho. Como você vai falar que acabou o racismo? O negro tinha que A levantar gente está do lugar. discutindo muito hoje sobre o racismo, graças aos orixás, né? Tá todo mundo discutindo e como o Rafael colocou bem, né? Acho que todo mundo está entendendo que isso não é uma questão do negro só. Isso é uma questão de toda a sociedade. Né? O racismo é uma questão... O fascismo, o racismo, a intolerância religiosa, isso é uma Exato. questão da sociedade toda. Não é uma questão individual, né? Exato. Mas eu não sei como é que a gente vai vencer isso, porque eu fico imaginando, né, que a origem do problema é complicadíssima. Você tem um camarada branco que é dono de uma terra que tinha índios, já tinha os indígenas aqui. Aí você traz uma porrada de negão lá da África, milhões e milhões, e faz uma população maior do que aquela do colonizador. Aí diz, não, agora acabou, não tem mais escravidão. Mas então, como é que faz? A gente vai ser todo mundo dono dessa terra? Não. A terra continua sendo nossa e vocês ficam por aí. É assim que é até hoje, entendeu? Os donos da terra, né? A questão é essa até hoje. Como é que muda? Isso eu não sei exatamente. Eu falo do negócio do Brasil, país do futuro. Pode ser que seja um futuro distante. Para você chegar a ter uma igualdade, para ter todo mundo cidadão, né? Você ter todo mundo cidadão com os Exato. mesmos direitos. Você vê que a briga está grande, né? O negão está batendo nas pessoas dentro do avião, no meio da rua. O negão não está encarando uma ascensão, né? Chamando de macaco no jogo de futebol. Exato. E Começa ninguém faz a disputar nada. o espaço, as pessoas... O negão começa a reagir do lado de lá, né? Então, se a gente não tiver realmente, pelo menos, governos progressistas por um bom período, né? Que possa dar uma consolidada nessa causa, né? Vai ser complicado, né? É muito inconcebível. Você fez uma citação, eu juro que não vou ser aquele historiador chato que vai trazer tudo para o campo da história, mas se a gente for pensar, a nossa história abolicionista começa, e tem um marco muito simbólico que eu identifiquei na sua fala, em 1850,
antes de pensar na primeira lei que proibiu o comércio internacional de escravos, que é o Lei Eusébio de Queiroz, está se pensando na lei de terras, para dizer, olha, a partir de agora é o seguinte, a gente vai começar a pensar em acabar gradativamente com a escravidão. Mas a propriedade privada não tem, ninguém mexe, é nossa. E sem contar que a gente tem que lembrar que nos anos 80, a gente tem uma lei pouquinho antes da proclamação republicana para determinar que os escravizados não votariam. Né? Então, isso, é importante citar isso. Assim, quando a República é proclamada, a nossa República, ela não foi uma República inclusiva, ela foi uma República fruto de um golpe militar que aconteceu meses depois da abolição da escravidão e que deixou claro, através da Saravia Tagibe e uma série de outras leis, que, olha só, a cidadania vai ser cerceada. Quem não sabe ler e escrever não pode participar. Exatamente. E vamos lembrar que só em 88 que a gente teve a possibilidade de pensar conjuntamente, né, olha, já que a gente não vai dar educação para todo mundo, então vamos botar os analfabetos para votar no Brasil. Isso foi na questão de ontem, de 88. E só em 88 que a gente começou a criminalizar efetivamente o racismo. Né? E a injúria racial, ainda hoje, é um cobertor para uma série de práticas que são extremamente racistas serem enquadradas de forma mais branda. Né? Exatamente. A criminalização da injúria racial é um processo de assim, agora. Não, mas pobre, tudo tá tudo num conjunto só, né, quando você vai falar das cotas raciais, né? Eu estava falando com a Ilane, uma vez nós estávamos andando, né, a gente passou pela Lapa, aí tinha um montão de morador de rua. Difícil você ver um branco. E nós passamos em frente a um colégio que não tinha nome na Zona Sul. São José. Não foi São José, não. Foi. Nós passamos num colégio em Botafogo, ali por Botafogo. E assim, o único negro era o segurança. O restante todo mundo branquinho, sabe? No colégio de milionários, só chegando no carrão. Como vai dizer que as classes estão iguais? Não tem essa possibilidade. Esse mito da democracia racial já caiu, acho que há muito tempo, mas ainda tem a falácia de que no Brasil, o Brasil é uma sociedade democrática, que não tem racismo, né? Essa falácia essa é uma sustentar. Hipocrisia. Não, essa foi uma arma fundamental, porque a história do racismo não é uma coisa que está na cabeça do branco racista. O racismo entrou na cabeça do negro também. Temos várias. Então, não é que o negro tenha a coisa de ser racista em relação aos outros, né? Mas ele é convencido de que ele é um menor, né? Que a supremacia branca, né? não sei o quê, bababau, né? E o negro fica também, de uma certa forma, querendo fugir do estigma, né? Então, procura se aproximar de um lado que não é tão ameaçado, tão discriminado. Eu me lembro do meu pai. Houve uma época que ele esticava o meu cabelo, né? Porque, não dá você andar com cabelo crespo nos lugares, né? E hoje já está bem melhor isso, né? Não, isso acabou. Hoje eu vi as mulheres todas assumindo seus cabelos, né? Mas era uma defesa que ele tinha, entendeu? A defesa era, você não pode expor o cabelo pichain, porque vai sofrer bullying, vai sofrer isso, vai sofrer. Então eram várias artimanhas, né, que agora estão, nesse sentido, as coisas estão melhorando. Acho que os jovens estão menos presos a essas coisas, estão assumindo de forma mais ampla. Essa coisa de assumir a negritude hoje está muito mais ampla do que antigamente. Nós já tendo acesso à informação, né? Através da internet. Eu também. Eu ia perguntar, mestre, até para a gente caminhar também para o encerramento aqui, para não te tomar tanto mais tempo, que é o seguinte, você trouxe esse elemento, e é um elemento muito presente na sua música, a questão, né, dessa crítica a essa estrutura racial que a gente tem, racista, mas enquanto músico, você já sofreu algum tipo de preconceito em palco? Você já teve algum momento que você... Primeiro, eu te perguntar quando você se reconheceu negro, a ponto de se posicionar, né, numa luta efetivamente de reconhecimento, e se em algum momento, ao longo da sua carreira, porque a gente que olha de fora pensa, né, poxa, o Cláudio Jorge é reconhecido, músico, já tocou com todo mundo, mas já teve algum momento que você falou assim, pô, eu tô sentindo que tá tendo um racismo aqui com relação a mim. Você já teve esse impacto? Não. O palco deixava muita coisa, né? O show business, ele deixava muita coisa. Você pode até ter questões de relacionamento com esse tipo de problema fora, mas ali no palco, nos trabalhos, nas gravações, não. Principalmente gravação, que tem muito negro gravando, né? Muita gente... o músico, né? Eu dou graças a Deus ter sido músico profissional. Porque realmente é uma classe democrática, cara. Internamente é uma classe muito democrática.
esse negócio do carioca de zoar, né? Você não Sim. imagina o nível de zoação que existe. Não, eu queria estar lá no meio, né, dessas conversas, de né? músico, né? Imagina. Então tá lá. não tem essa coisa. É claro que existem determinados núcleos, né? Que, porra, esse assunto é complicado, a gente tem muito assunto para falar sobre isso, né? Por exemplo, me irrita profundamente quando eu vejo, por exemplo, hoje a apresentação do grupo tal na casa tal. Eu olho, só tem branco naquele conjunto. É isso que eu ia te perguntar. Aí eu vejo outro, hoje a apresentação, não sei o quê, eu olho, só tem preto. Falei, putz, grila, mas o Brasil não é isso, né? Aí você vê, geralmente, no samba, você vê que tem uma democratização disso. Você vê negros e brancos e mulatos. Tem tudo no branco, no hoje samba. o samba, como tem você toda vê essa, contempla hoje, tudo, né? o samba. Como você viu Eu hoje? vou te fazer essa pergunta. Agora, o negócio da assumir a negritude, bicho, acho que foi lá pelos 18 anos, 19 anos, logo... Nesse Black Power aí. É, nesse momento Black Black Power. Power, que aí eu entrei numa e falei, bom, vamos em frente, porque não vai ter... Aí dá problema, né? Dá problema. Porque é o tipo de coisa que você não tem como explicar. Que acontece, mas você tem como explicar. É uma entrada no restaurante, é uma entrada no banco, é não sei o quê, é um olhar que rola, que você não tem como explicar. Aquele cara me olhou assim porque eu estava com esse cabelo. Não tem como você fazer isso. É. Você só sente, né? Você... A Thaís Araújo, ela fala sobre isso. Pô, não adianta você ficar o tempo todo numa porrada. Não, Às tem vezes que tem ver. que relaxar, porque senão você vai enlouquecer. Uma vez em Berlim, a gente saindo do show, tal, vamos no restaurante, aí fomos, o restaurante tinha uma porta giratória, e foi entrando todo mundo. Blum, blum, blum. Quando eu fui entrar, pluf, travou, né? Falei, porra, o que houve? Não sei o que, vou embarrar, puta que marinho, eu já sei, eu sou crioulo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí veio saindo todo mundo. Disse, não, é que parece, o cara falou que tem uma festa particular, que não é uma festa coisa e tal. Mas aí um brasileiro negro que estava lá, falou assim, Cláudio, você foi barrado, e não foi porque é crioulo, não. Os caras pensaram que você era indiano. Eu estava com uma roupa indiana. Com essa coisa minha. Eu ia dançar de qualquer jeito, crioulo, indiano. Eles gostam de brasileiro lá. Eles têm preconceito com turco. E eu super pareço com uma turca, né? Eu super pareço lá. Eu até falo, eu vou nos bairros turcos lá, eles começam a falar turco comigo. Aí depois eu falo, eles falam, Espanha? Eu falei, não. Aí eles acham que eu sou turco. E também existe um certo preconceito também. Tem. Mas quando você fala, eles têm Só não preconceito com os turcos. Assim, eu estou falando que tem preconceito. Mas eles gostam muito de brasileiro. Eles falam, Eu tive uma passagem boa lá. Eles gostam muito. Na primeira vez que eu fui a Berlim, ainda tinha um muro, né? Eu fui com... Nossa, olha, ele tinha um muro, com cara. o Sivuca, Clara Nunes, Elba Ramalho. Foi um show grande lá. Que legal. E qual parte? Você fez no Oeste? No Oeste, né? Não, aí na parte oriental tinha um passeio turístico, aí Sim, fomos sim. de ônibus atravessar o muro, fiscaliza e tal, com aparelho para ver se tem não sei o quê. Olha. Atravessamos e fomos para a parte oriental, né? Aham. Porra, tudo diferente. Anos né? 80 ainda, antes de 89. Pô, tudo diferente, né? A parte oriental. Mas vem cá, mas como é que é esse negócio aqui? Aí a guia falou, não, o maior museu de não sei o que lá tá aqui. O maior não sei o que lá tá aqui. A maior universidade não sei o que. Eu falei, porra, aqui é tudo bom, então. Aqui não vai ficar, aqui. Aí fomos pra beira de um lago, bicho, tinha uma orquestra tocando, um dia de sol, todo mundo ali tomando cerveja, salsichão, não sei o que. Que legal, vamos lá. Aí fomos lá, por favor, queremos salsichão, coisa e tal. Tá, entendeu? Aí, na hora de pagar, a gente puxou o dinheiro ocidental, né? Aí o cara falou, não, aqui não rola. Esse dinheiro, caramba, e aí? A gente só tem esse dinheiro. Eu disse, tudo bem. Caramba. Gente, viu? Esse lado é bom. Tá A vendo? gente não pagou. É o violão. Escolheram o lado Se errado. eu soubesse, escolheram o lado pedia errado. mais. Aí já Mas entrou seu eu lado gosto muito de brasileiro. Berlim. Essa daqui agora, vou comprar um violão. Tu vai comprar, vai comprar. Olha isso, Valéria. Pra ver o que Olha acontece, isso. né? Olha, Mas olha essa onde é coisa que... não tem na Disney, não, tá? Não tem, não. Lá é Disney todo não. mundo. Onde é que o violão levou, tá vendo? Poxa, vou comprar um violão agora, né? Mas não é só o Pô, que violão, né? legal. Tudo aquilo que o violão produz ali em volta, né? Tá querendo me quebrar ele. Tá querendo me quebrar. É que eu tô com inveja, não quero que você viaje, eu quero que você fique aqui. Mas é legal. Agora eu estava vendo minhas amigas lá, elas
estavam tudo alegres no show, parecia uma carência de um músico brasileiro, né? Toca sempre lá em Kreuzberg, que é um bar. Um bar que tem lá, e quem estava era o Geraldo Azevedo. Ah, sim. Então, tava todo mundo feliz. Você vê a saudade que a gente tem muito da nossa grande. música, né? Muito grande. É muito forte dentro de um brasileiro. Não é inovador, não é, o que eu vou dizer não é inovador no sentido assim, não é nada novo, evidentemente. Mas a gente já sabe há muito tempo que a música é um instrumento de educação, de quebra de paradigmas, né? De quebra de preconceitos raciais, né? Assim, acho que o mundo musical, não digo a música só em si, mas a produção musical, o mundo musical, tem muito a ensinar, né, a gente. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma tradição escolar musical ainda tão forte no Brasil, né? A maioria das pessoas que tocam, que aprendem instrumento, ou são em casas ou vão procurar, né, aulas particulares fora. Foi de segunda, porque agora tem, ó, não vou fazer propaganda, Os mentira. conservatórios, na escola de música. Mas eu acho que é um caminho que a gente podia percorrer, né? Insistir, assim, ter um... Já que a gente está vivenciando um momento, né, progressista, felizmente, como a gente falou, a gente podia ter um investimento mais significativo. Acabou de ser lançado agora no Rio de Janeiro um edital, né, para cultura, almejando a possibilidade de mais verba, mas acho que ainda falta muito para a gente integrar a perspectiva de cultura com educação. Exatamente, eu acho que precisava dessa força de vontade também de ter essa identidade, né? A identidade da música brasileira, né? Você vê lá o tratamento que é dado à música em Cuba, por exemplo, na Havana, pô, é uma coisa, lá é uma ilha, pô. Aqui a gente tem uma música no sul diferente da música do Nordeste e do Norte. É uma riqueza, né? absurda, entendeu? Você podia ter escolas de música voltadas para a cultura brasileira, que não existe. Existem escolas de música voltadas para a cultura europeia, para o jazz, não sei o quê. O que acontece são os próprios artistas populares ou os músicos que vão desenvolvendo as coisas, né? Mas não existe uma escola de formação em música brasileira, né? Não tem, né? Pô, Isso não tem. É rica, né? E o que tem de gente querendo vir para cá para aprender... E quando toca lá algum samba, você vê que todo mundo fica querendo ouvir. Aquela Mexe, música mesmo quem não seja do Brasil, mexe, né? Eles param, eles gostam muito. Tem uma escola, uma experiência bem sucedida da escola portátil com relação ao choro, né? Que é uma coisa bem bacana, né? Mas você não tem outra... Porque é difícil, cara. Você tem elementos na música brasileira que você aprende ali mesmo, no terreiro. Você aprende na roda, você aprende isso aqui, não está codificado, né? Não está por dizer, é assim, assim, assim. O americano codificou tudo. Eles têm tudo codificado. Você pode não saber exatamente fazer aquilo instintivamente, mas está escrito, tu vai e lê e faz, né? Eu acho que é esse tipo de coisa que falta, né? Eu acho complicado o camarada é um músico brasileiro que toca pra caramba, sola tudo, sabe tudo, mas ele não sabe a diferença entre Ijexá e afoxé. Não parou para ver isso. Qual é a diferença de Ijexá e afoxé? Ijexá é um ritmo, afoxé é um bloco? Não, afoxé é um ritmo. Não é ritmo. O Ijexá é o ritmo. O afoxé é um bloco. Não sei o quê. Um conhecimento mais aprofundado, claro, né? da cultura musical brasileira, Exato. entendeu? Não tem isso, né? E também algo que você falou, né? Também tem que vivenciar um pouco da prática, que talvez seja o mais difícil você conseguir transformar numa metodologia, né? Sim. Se você não tiver... Não, e o que talvez dê uma exclusividade, se a gente pode falar assim, é a musicalidade brasileira, né? Sim. E a inventividade. Eu fico pensando muito nisso, assim. Você pega um trio de forró, o que tem assim, de sofisticado em termos instrumentais? Tudo bem que você pode falar que uma sanfona é uma coisa muito elaborada, mas você pega um triângulo, uma zabumba, que são coisas que não... E você faz uma possibilidade de música, você consegue passar por shot, chachado, baião. Muito assunto, só nesse assunto da música do nordestino, muita coisa. Música nordestina é bem rica. Mestre, eu vou... Só para completar isso aí, meu parceiro Edil Pacheco, baiano, gente finíssima, uma vez eu estava no show com ele aqui no Rio e a gente estava conversando sobre essas coisas, ele dizendo assim, pô, Cláudio, se a Bahia tivesse, porque o Rio de Janeiro tem da bateria de uma escola de samba, a gente dominava o mundo. Exatamente! Eu concordo! Dominava o mundo, porque o baiano é super produção, né? Os caras fazem acontecer, né? Olha a complexidade de que é uma bateria de escola uma bateria, de samba. Mais de 200, quase 300. 400 é uma pessoas. Percussão. Esse é uma orquestra, né? Exato, Cada um fazendo um negócio diferente, né? Eu que não entendo nada de música. Como é que fica, dá certo aquilo, né? Claro. Não, eu que não entendo fantástico. muito de música, eu vejo mestre bateria, aquilo tudo tocando. Eu acho que todo mundo. Como é que o cara sabe? Você. Como é que o cara sabe? Rapaz, aquilo ali é uma coisa absurda, né? Dá certo.
perto isso. Um montão de gente tocando. Isso aí. Não, e aquilo mexe aqui dentro, né? A gente não sabe dizer, mas Não sei aquilo... se tá certo, São tá duas errado, emoções mas... muito gostosas, né? Que a música oferece. Uma é você estar do lado de uma bateria da escola de samba. E outra é você estar do lado de uma orquestra de cordas. Aquele negócio também é uma emoção muito grande. Eu Já também, tocou com orquestra, mestre? Já. Ah, É uma emoção nossa, muito bonita. Eu É amo uma também. coisa... Grandiosa. Gente, quando você está ouvindo aquilo ao vivo, uma O ao vivo é ópera ao sinistro. vivo, não é na televisão, mas ao vivo, aquilo faz chorar. Tu sabe que quando eu vou no Teatro Municipal do Rio, eu ia muito. Parece que, sei lá, tem alguma coisa sobrenatural. Tem. O jazz eu comecei É a gostar aquilo. ouvindo. Você começa ao a acreditar. Vivo, né? Porque nós fomos no show do Léo Gandeman. Sim. Eu não conhecia o Léo Gandeman. não Mataram o Léo morreu. Gandeman, que não morreu. Né? Porque Não, falava é que que morreu na aula, pode na ser aula que- passada, eu ia falar aula, no papo passado a gente conversando. O Léo Gama tá vivo? Eu falei, que isso? Ele não, Não, matou legal, o homem. não. Quando eu ouvi o Léo Gandeman, eu falei, cara, eu adoro isso. E eu nunca... Eu acho que isso também a gente pode entrar É, o depois, ao um vivo outro é- tema num papo de subúrbio de falta de incentivo, né? O Rio de Janeiro tinha um projeto, eu não sei, porque eu estou voltando agora para o Rio, eu fui muito no domingo, R$1. A No Teatro prefeitura Municipal, né? fazia. Sim. Eu já assisti, sei lá, quebra-nozes por R$1 no domingo, meio-dia. Então, Pois esse é, incentivo. E você vê, lotava. Eram 2.000 pessoas vindo do subúrbio, lotando meio-dia. Aqueles concertos que tinham na Quinta da Boa Vista verdade, também, eles com verdade. orquestra. É lindo aquilo, né? Exato. Então, eu acho que Isso é uma falta coisa um que você chega em incentivo. Berlim dá uma inveja. Não, do em cacete. Berlim, mamãe, É agora no chocante. verão, É, você é falou horrível. no Lagoa, do lado de fora, você muito vê. barra pesada. Muito barra O pesada. clássico lá é muito forte, É, né? a gente Vamos. nunca foi pra Berlim. Eu tô brincando. Não, eu não, tô brincando. Tem que ir, tem que ir, Não, velho. pra mim, Eles que não foram a Berlim, não não sabem. foram, como é sabe que- de nada. Rafael, vamos comprar o violão hoje. Mas não é, Vamos rachar a gente vir, dar mais aulas mas juntos. não é, Cláudio. É verdade, Cláudio. Não, não é nada, não é nada. Eu aprendi da música clássica aqui, no Rio, no Teatro Municipal. Rapaz, eu tô com dor no coração porque o papo é tão bom, mas a Exato, gente tem que eu encerrar, ficaria gente. A gente horas tem que ter uma hora que a gente tem que também. parar. Mas assim, não dá pra parar antes de Exato. pedir pra você tocar mais uma coisa, mestre. Pô, é abusar pedir assim, Não. duas. Duas? Eu me confundi, eu a segunda. O quê? Já me confundi, a terceira e a segunda. Vou TDAH, porque tu tinha pedido. Ah, maravilhoso, nossa. Pode se levantar, sambar? Vou cantar uma canção do disco que eu fiz com o Ginga, Sim, né? dedicado ao subúrbio, né? O Rafael acha essa música meio triste, né? É? Eu acho. Não, sei qual é a música. Mas eu acho que tem um... Mas tem que ter triste. É um olhar também de quem... quando eu compus, eu já estava saindo do subúrbio, né? Eu não- Dá aquela tristeza no coração. tem uma melancolia muito presente. Como que é? Basta um gole de pinga, uns raios de lua e um violão pra pensar naqueles papos de esquina e nos piqueniques lá em Paquetá, sempre esperando da vida tudo que se pede, mas pouco se tem. Cheiro da noite é de dama, eu falo na alma suburbana. Pipa presa no fio, embaraço no dedo, os bordões correndo no pique bandeira. Tudo na vida é besteira no giro daqueles peões. Subúrbio, imenso baldio, terreno vadio, eu quero brincar de ser cantor nessa vida, falando da gente que fica por lá. Gente, me
minha infância. Aquela menina né, da cara? pipa Ai, que é lindo. subúrbio. É subúrbio, É preso no subúrbio. fio, Nossa. junto com tênis, né? Ai, que lindo. Gente. Eu vou até que contextualizar. linda. Eu falo que aquela atriz, assim, eu lembro muito do Gente Humilde. Eu lembro muito do meu avô tocando tem Gente Humilde, certos falando, e aquela dias. ideia de que dá vontade de chorar. É. Existe uma melancolia na vida suburbana, na realidade não dá pra gente Total. romantizar a precariedade, evidentemente. Mas eu sempre penso que a potencialidade suburbana é tão grande que parece que me transborda, aí eu tô falando da Sei, minha sei. subjetividade, Sei. em alegria. Claro. Mas eu me identifico muito com essa letra, quando você Exato. fala. É, porque me tem identifico tudo, né? A gente tem tudo. A gente tem essa Suburbano melancolia, se identifica, tem né? alegria, tem... A pique bandeira. Você brincava E muito. onde não tem um terreno baldio no subúrbio, aquele que a gente se apropriava pra bater bet, jogar bola, soltar pipa. O campinho, vamos lá pro campinho. Me lembrou a Todo mundo infância. sentado na calçada, né? Batendo papo, conversando. Pô, só no Exatamente, subúrbio é. mesmo. Com um dia no Gente Humilde, né? Ele fala. Não Tem que a essa- Zona Sul seja boa, tá? Nada contra a Zona Eu Sul, não né? estou falando, Não. não. Tô falando que no subúrbio tem isso. Da nossa vivência. Vamos Ai, que encerrar, então? lindo. Vamos encerrar, mestre? Vamos. Então vamos lá pra cima. Opa! Ó, minha primeira música que eu fiz com o Ney Lopes. Minha música- Sério, primeiro? Ah, que Ney nós fizemos Lopes. junto, Nilópolis não, Elaine. Já meio cambaia de tanta batalha, já meio grisalha de tanto sereno. No colo moreno, escondendo a navalha, chegou tia Eulália sondando o terreno. Veio no calcanha de Além Paraíba, dançando uma chiba, arrastando a sandália, enrolando o chale, a saia pra riba, separando briga de nego canalha. Lelê, abre a rodola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Lelê, abre a rodola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. A voz clementina, bastante rouca, é uma coisa louca, assim a tia Eulália. Cigarro de palha no canto da boca, não dorme de touca e nunca se atrapalha. Ela é veterana da guerra da Itália, mas ainda estraçalha no bolinho bolacho. Quando bola embaixo, tá com tudo em riba. Quando cai na chiba, a casa vem abaixo. Lelê, abre a rodola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Lelê, abre a rodola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Yeah, lelê, abre a rodola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Lelê, abre a rodola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Que isso! Maravilha! Gente, não podia terminar melhor, né, galera? Valeu mesmo. vontade de Mestre, terminar. muito obrigado, mestre. Obrigado. Pô, valeu, Que galera. maravilha, Valeu. que Não, tem nem o maravilha. que falar, acabou. Poxa! Ô, mestre, cara, vamos beber. Vamos Valeu, beber, pô. Vamos fazer água. Valeu, É mestre. nóis, Obrigado, ó. mestre.